Vale Esportes está no ar. É o Timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Boa noite para você ligado no Timaço da Vale FM, conferindo o futebol com muito mais emoção. Hoje tem a estreia do Icasa, o Verdão do Cariri, que joga daqui a pouquinho contra o Caucaia. É isto mesmo, jogo que você vai acompanhar o time do Verdão jogando fora de casa na cidade de Caucaia, região metropolitana da capital cearense, e o time do Verdão do Cariri que já começa a competição com 3 pontos ganhos. Isso porque, como foi anunciado no Vale Esportes de hoje pelo repórter Aloísio Vilar, o Guarani de Sobral desistiu de realizar a primeira partida dele, Guarani, que seria domingo contra o Icasa na Arena Romeirão. Então o Icasa já ganhou o jogo por WO. A Federação Cearense já computa os 3 pontos a favor do time do Icasa para o jogo do próximo domingo. Isso deve dar mais tranquilidade ainda pro Verdão, que joga daqui a pouquinho às 8 da noite contra o time do Caucaia. Jogo que você vai acompanhar aqui com o nosso Timaço da Vale FM. E eu trago agora o boa noite do Aloísio Vilar, que acompanha o dia a dia do Verdão do Cariri aqui pra Vale FM. Boa noite, Aloísio! Uma ótima noite para você, Marco Valério, e ótima noite para você, ouvinte que sintoniza a Vale FM e vai acompanhar a partir de agora a estreia do Icasa, o nosso Verdão do Cariri, na competição que dá vaga na Copa do Brasil. Lembrando que lá em 2021, o Icasa foi o grande campeão justamente quando o técnico Flávio Araújo comandava a equipe. Agora, o Verdão vai em busca do seu 3º título e mais uma participação na competição mais valiosa do futebol nacional, Marco. E a gente traz aqui a informação de que o zagueiro Arlan acabou sendo cortado do jogo. Ele sofreu uma lesão, uma contratura muscular, e aí acabou não sendo relacionado para essa partida. E o Ricardo Cratense é quem vem na equipe titular do Icasa, viu, Marco? Tá legal, o Aloísio Vilar trazendo detalhes do time do Icasa. Daqui a pouco o jogo começa, time do Caucaia já está em campo, o Icasa já também entrando no gramado do estádio Raimundo de Oliveira pro jogo de daqui a pouquinho, que você acompanha no nosso Timaço da Vale FM. Daqui a pouco também os comentários de Demontier Tenório, cumprimentando os nossos ouvintes. Vamos então à escalação do Verdão do Cariri, também a escalação dos donos da casa, começando pelo Icasa com Aloísio Vilar. Muito bem, Marco, a equipe casiana vem escalada com 1 Careca, 2 Ricardo e 3 Jairo, que é o capitão da equipe, e 4 para Marlon, 7 para André Vitor, que é o ala pela direita, 5 Iago Leite, 14 Lourenço são os volantes, e 6 para Felipe Pernambuco, que é o ala pela esquerda, 11 para Davi, 10 para Vitinho e 9 para Juan Patrick, são os 3 atacantes do Verdão. Repetindo a equipe titular do Icasa: 1 Careca, 2 Ricardo, 3 Jairo, 4 Marlon, 7 André Vitor, 5 Iago, 14 Lucas Lourenço, 6 Felipe Pernambuco, 11 Davi, 10 Vitinho e 9 para Juan Patrick. É a equipe comandada pelo técnico Flávio Araújo. É mais um craque, a hora 99,9 Marco Valério.
Tá legal, Aloysio Vilar, boa sorte pro Verdão do Cariri no jogo de daqui a pouco contra a equipe do Caucaia. Partida marcada para as 8 horas da noite que você vai acompanhar aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Em nome de Engazeiras Construções, tudo para a sua obra. Parcelando pelo menor preço no cheque, no cartão, eu falei. Engazeiras Construções, produtos Ambev, feitos com amor, a garotada adora. Pipocas, doces, salgados e salgadinhos deliciosos da marca Ambev. Você acompanha com a gente também agora a escalação dos donos da casa. Vamos ao time do Caucaia, Aloysio. Muito bem, Marco, a equipe da Raposa Metropolitana vem escalada com 1 Célio, 20 Ceará, que é o capitão da equipe, 4 Túlio, 15 Adriano Lucas e 13 Patrick, 5 Wilker, 8 Guto, 17 Vanderlan, 19 para Zazá, 11 para Júnior Goiaba, inclusive foi campeão com o Icasa em 2021, e 9 para Bravo. Repetindo a equipe do Caucaia, 1 Célio, 20 Ceará, 4 Túlio, 15 Adriano Lucas, 13 Patrick, 5 Wilker, 8 Guto, outro velho conhecido da equipe casiana, 17 Vanderlan, 19 Zazá, 11 Goiaba e 9 Bravo. É a equipe que agora é comandada pelo técnico caririense Lamar Lima. Tá legal, todos os detalhes você confere aqui no Timaço da Vale FM. Em nome também do Cariri da Sorte, toda semana tem um festival de prêmios para você. Lembrando que no próximo domingo, no prêmio principal do Cariri da Sorte, 2 motos Honda Pro, 0 km mais R$5.000. E você pode comprar o seu Cariri da Sorte por apenas R$5 com os nossos vendedores ou baixando o aplicativo Cariri da Sorte. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 6 lojas para melhor lhe atender. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Time do Verdão ainda não veio programado. A equipe do Caucaia bate bola. A equipe de arbitragem espera. O Verdão deve pintar daqui a pouco, hein, Aloysio? Gerando aí uma ansiedade no torcedor, Marco, até porque já passamos 2 minutos do horário em que era para ter sido iniciada a partida, né? 20 horas, 2 minutos, e o Icasa ainda não pintou no gramado do estádio Raimundo de Oliveira, viu? Que coisa, rapaz, que coisa! Todo mundo na expectativa do Verdão. Em nome de Jau Presentes, na hora de presentear ou decorar sua casa, vá na Jau Presentes. Vamos conferir agora o trio de arbitragem para Icasa e Caucaia. E de olho no apito. O árbitro é o senhor Adriano Barros e terá as assistências de Daniel Lima e Otávio Martins. Repetindo o trio de arbitragem, o árbitro central é Adriano Barros, assistente 1 Daniel Lima e assistente 2 Otávio Martins. Tá legal, você fica sabendo de tudo ligado aqui no nosso Timaço da Vale FM. Em nome de Grage Veículos Multimarca, seu carro seminovo com procedência e garantia é na Grage Veículos. Atacom Material de Construção, Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. Em nome também de Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens. Aproveite todos os descontos que a Novo Rio oferece para você. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Ligue para 981-23-79-56 e fale com Luciano Carvalho da Gênesis Solar. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Também tem o canal Timaço da Vale para você ouvir o áudio da transmissão. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ligue 98842-9514 e o Verdão já pintou no gramado, Aloysio. O Icasa já em campo nessa formação que a gente já destacou aqui dentro da jornada esportiva do Timaço da Vale FM, com 2 alterações com relação àquela equipe que vinha sempre treinando no CT Praxedão e que começou jogando inclusive no último domingo contra o Guarani. Repetindo para o torcedor, Ricardo Cratense na zaga e também o Felipe Pernambuco pelo lado esquerdo. No caso aí dessa mudança na zaga, foi uma mudança forçada. O Arlan, repito, acabou se lesionando, foi cortado da partida, e o Felipe Pernambuco realmente foi uma opção do Flávio, que gostou da sua atuação, não só no amistoso, mas também da sua performance durante os trabalhos da semana, viu, Marco?
Tá legal, Aloysio Vilar, todos os detalhes você acompanha no Timaço da Vale FM, em nome também de Glamodas, o novo sucesso no Mandacaru Center, na cidade do Crato. O boa noite dele agora, que vai acompanhar a quarta-feira de futebol pelo Brasil. Boa noite, João Filho. Um abraço, Marco, boa noite pra você, boa noite, pessoal que tá ligado no Timaço da Vale FM, à sua disposição para o seu primeiro boa noite, nosso querido Demontier Tenório. Ah, pois não, é agora mesmo, meu querido João Filho, a opinião chegando com credibilidade no Timaço da Vale FM. Fala, Demontier, um abraço, boa noite pra você, Demontier. Boa noite, Marco Valério, João Filho, Aloysio, amigo do Timaço da Vale FM. Os cumprimentos rápidos, porque a bola vai já rolar. É incrível como a gente conhece mais jogadores desse tipo do Caucaia do que propriamente do Icasa, que é uma equipe praticamente nova, formada, recém-formada aí pelo Flamengo. E a gente conhece muita gente desse time do Caucaia, Marco. É uma equipe que está em atividade, está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Enfim, passa que no que pede o tempo de ação do time de casa deve estar melhor formatada em termos de conjunto. Eu, pessoalmente, acredito que tudo para um bom jogo essa noite no estádio Raimundão, entre Casa e Caucaia, que já é programado na condição de líder da Fades Lopes desse grupo, Marco. Tá legal, primeira opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Em nome também da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular, você já sabe, é na Churrascaria Mão de Vaca. Conosco no Timaço da Vale FM, Alto Posto Casarão, combustível de qualidade na sua cidade. Alto Posto Casarão, postos em Juazeiro, Crato e também na cidade de Barbalha. Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para festas, na Rua São Paulo 1505. Ô Aloysio, eu tô vendo aqui jogadores do Icasa batendo bola de um lado, a equipe de arbitragem no centro do gramado, o time do Caucaia do lado direito das tribunas de imprensa, mas não tivemos o início da partida. Será que o policiamento ainda não está presente no estádio, Aloysio? Pelo que a gente está observando é isso, até porque a ambulância está bem visível ali, Marco, mas o policiamento realmente não está aqui aos nossos olhos, né, pelo menos à vista, né. E aí a arbitragem fica ali no centro do gramado, os atletas aquecendo, aguardando realmente a partida que deveria ter tido início há 7 minutos, né. Já temos aí esse atraso, se o torcedor já estava achando ruim esse horário agora, então vai terminar lá para mais das 10 da noite, viu, Marco? E há um detalhe, há bastante tempo que o Icasa não faz nenhum jogo no horário noturno, há bastante tempo que isso aconteceu, principalmente depois da questão da pandemia, jogos sendo realizados no horário da tarde, por isso aí estamos tendo hoje agora esse jogo do Icasa no horário da noite. É bom lembrar que na próxima quarta-feira o Icasa voltará a campo diante do Atlético Cearense e o jogo vai ser no horário da tarde, ou seja, volta aquele horário tradicional das 3 da tarde no meio de semana, diferentemente desta quarta-feira, onde o Verdão do Cariri joga no estádio Raimundão, na cidade de Caucaia, para a partida contra o time do Caucaia. Daqui a pouco você vai acompanhar todos os detalhes do Timaço da Vale. Em nome de Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade, você já sabe, é na Ramagem Couros. Hotel Amoarama, em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar. O detalhe chegando no Timaço, Aloysio. Marco, aquilo que a gente comentava é realmente o que está acontecendo. A polícia não está presente no estádio Raimundo de Oliveira e aí só pode começar o jogo quando tiver o policiamento, né? Não pode ter início uma partida de futebol oficial sem a presença da polícia militar. E aí o árbitro aguarda ali pacientemente pela chegada da polícia.
E é algo assim que a gente já vê corriqueiramente na história do futebol cearense, notadamente na segunda divisão, na Série B, também na Taça Fares Lopes. É claro que isso não é em todos os jogos, mas é uma situação até recorrente. É a falta de ambulâncias, o que não é o caso no jogo de hoje à noite, é a falta de policiamento, às vezes a falta de estrutura do estádio para receber as duas delegações. É algo assim profundamente lamentável e que depõe contra a história do futebol cearense. É algo assim extremamente triste. Aí a gente vê o quanto o nosso futebol realmente é atrasado em termos de estrutura, em termos de organização. A gente vê o Fortaleza aí em nível nacional fazendo grande campanha. O Ceará até o ano passado também estava na Série A, participa da Série B, faz boas participações em nível nacional. Agora, se você tirar esses dois representantes do futebol cearense, você vê muitas dificuldades nas outras equipes e sempre com essa problemática. Ou é falta de ambulância, ou é falta de policiamento, é a iluminação que falha, é algo assim recorrente e que depõe negativamente para o futebol cearense, né, Aloysio? Com certeza, Marco. Parece figurinha repetida, né? A gente sempre traz esses destaques negativos. É falta de uma coisa ou outra. E aí, por que não resolvem com antecedência? Fica o questionamento. Não saberiam que esse jogo seria realizado às 8 da noite? O Caucaia, como mandante da partida, não se antecipou para resolver todas essas questões, assim como resolveu além da ambulância, que a gente vê já próximo do gramado, assim como resolveu as outras situações. Por que não resolveu também essa questão da polícia, enviou o ofício com antecedência, enfim. E aí a gente aguarda, o torcedor fica também na expectativa, os atletas que já haviam ali se aquecido, se preparado psicologicamente, acabam também esfriando, né, Marco? E já se vão 11 minutos de atraso. Tá legal, aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Daqui a pouco a opinião do Demontir Tenório com mais calma, com mais tranquilidade para analisar essa partida, até porque o jogo marcado para as 8 da noite não começou, já estamos com 11 minutos de atraso e não se sabe quando vai começar por aqui, porque a equipe de policiamento que foi escalada para esta partida ainda não chegou no estádio. Marco! As duas equipes ficam apenas batendo bola. Vamos a mais informações com João Filho. Em nome de Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ligue, peça sua. 988-42-9514. Lembrando que trabalhamos também em nome de produtos Panebon Pão Nosso. Já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha e Milo Embalagens. Também conosco no Timaço da Vale, João Filho. O futebol tá rolando e tem futebol cearense em campo, Marco, pelo Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. O jogo tá no segundo tempo, um duelo cearense. O Ferroviário vai empatando com o Atlético Cearense, 1-1 é o placar até aqui. O Iguatu tá em campo também contra o Globo do Rio Grande do Norte e o Iguatu vai vencendo pelo placar de 1-0. Demais resultados aqui, o Asa vai empatando com o Falcon, o Asa de Alagoas com o Falcon do Sergipe 0-0. O Nacional de Patos e o Campinense, um duelo paraibano também 0-0. O Retrô de Pernambuco contra a Jacuipense da Bahia 0-0. O Souza da Paraíba contra o Santa Cruz de Pernambuco também 0-0. E o Ceará está em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. É segundo tempo, vai empatando com o Avaí de Santa Catarina também 0-0. Temos brasileiros em campo pela Copa Sul-Americana. O Bragantino, Barco, está no segundo tempo, vai enfrentando o Taquari do Paraguai. Arriscaria um placar, Marco Valério? 4-0. 6-1 para o Bragantino. 6-1. Estamos com 13 minutos do segundo tempo. Se apertar, vai fechar os 10 aqui, viu? Temos também o Internacional de Porto Alegre em campo pela Taça Libertadores. O Internacional vai ganhando do Independiente Medellín pelo placar de 3-1. Assim que você quiser, tá tudo ok, com mais calma. O nosso querido Demontier Tenório. Tá bom, Marco? Em Juazeiro. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo
tudo que você quer. Pequeno torcedor, pequeno número de torcedores que comparece à cidade de Caucaia esta noite, fica aqui aguardando, o pessoal impaciente, chupando um picolézinho, comendo uma pipoca, mas aguardando essa situação. E algo assim, Aloysio, que é ruim também para a própria preparação das duas equipes. A gente sabe que os clubes, né, tem todo aquele trabalho de aquecimento, tem um tempo previsto para aquecer os atletas, para entrar em campo, para realmente fazer uma boa partida, ou pelo menos tentar fazer uma boa partida, mas aí atrapalha tudo, né? A questão do condicionamento físico, o jogador tem que ficar se movimentando, senão esfria, e nada do policiamento, e já estamos aí chegando a quase 20 minutos de atraso já para esse jogo entre Caucaia e Casa. É verdade, Marco. E aí começa todo mundo a entrar ali no gramado, o delegado da partida, dirigentes, né, outros representantes da Federação Cearense de Futebol também presentes ali, para saber o que é que está acontecendo. A polícia está indo até o estádio, não está, não fizeram ofício solicitando a presença de policiais militares, enfim, o que é que aconteceu? Enquanto isso, os atletas têm que ficar ali realmente batendo uma bolinha, né? Afinal, não pode deixar esfriar. Enfim, os jogadores trabalham, esperam tanto por esse dia da estreia, e aí chega na hora exata para começar a partida, nada de policiamento, né? Não é culpa dos times, né? Pelo visto, aí uma culpa realmente de quem estava na organização do jogo, viu, Marco? Tá legal, detalhe chegando no timaço da Vale FM com o repórter Aloysio Vilar, aqui na 99,9. Oferecimento do Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 8533048900. Só Fumê Service. Investimento Fumê para carros e prédios na rua José Marrocos 408. Glam Modas, cintos, carteiras masculinas, bolsas, sandálias femininas, mochilas, estilo e bom gosto, você já sabe, é com a Glam Modas, na Cidade do Crato, lá no Mandacaru Center, no centro. Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, excelente serviço de pintura e funilaria. Alain Martelinho de Ouro, seu carro sempre muito bem cuidado. Aqui no Timaço também, Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto, loja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa, eu disse Motopeças Padre Cícero. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale. 20 horas e 17 minutos aqui na Vale FM. 8 da noite, 17 minutos na Vale FM 99,9. Lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial também, @Timaço da Vale FM. Assim que o policiamento chegar, a bola vai rolar para Icasa e Caucaia, Caucaia e Icasa. Jogo que você vai acompanhar aqui no nosso Timaço da Vale FM. Em nome de Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para a festa. Rua São Paulo, número 1505. Alto Posto Casarão, combustível de qualidade para a sua cidade. Também em nome de Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular e seu novo smartphone também está na Fox. Lojas em Juazeiro, Crato também no Cariri Shopping. Deixa eu manter contato agora de forma mais calma, mais pausada, mais tranquila, até porque não há previsão nenhuma para a chegada do policiamento, né? A organização da partida diz que a solicitação foi feita, né? Que foi tudo confirmado, mas está faltando chegar o policiamento. E sem a presença de policiais, não começa o jogo. A participação agora é dele, comentando sempre com muita credibilidade e opinião no Timaço da Vale. Ele está voltando. Pois é, e tanto que você correu, Marco Valério, abriu mão do jantar, pediu a Aloysio que fizesse assim também, e tá aí a folga, né? Aguardando e sem previsão, pior isso, né? Me inclua nessa também, viu, filho? Hein? Me inclua nessa também, viu? É, eu não imaginava, mas está incluído já. Muito obrigado, filho. Mas olha, tem um detalhe curioso, Marco.
em relação a Icasa e Caucaia, que ele deve ser levado em consideração. Por exemplo, o time do Caucaia, ele tenta, pela primeira vez, uma vitória contra o Icasa na Copa Fares Lopes. Ou seja, o desempenho do time do Icasa, em se tratando de Fares Lopes, contra a equipe do Caucaia, ele é de vitórias. Porque em todo o retrospecto desses embates aí entre essas duas equipes, o Caucaia só venceu em 2 oportunidades. Uma delas pela segunda divisão, 2019, e outra pela primeira divisão, em 2022. Inclusive, um dos gols naquela oportunidade foi desse Vanderlan, que está aí ainda na equipe do time do Caucaia, né? E que parece que já passou aqui também pelo futebol juazeirense, pelo Guarani, acho eu. Mas em se tratando de Fares Lopes, jamais. 5 jogos, 4 vitórias do Icasa e 1 empate. Ou seja, há uma supremacia por parte do time do Icasa, como é também quando você vislumbra o retrospecto geral entre essas duas equipes. Oficialmente, Fares Lopes, primeira divisão, segunda divisão do futebol cearense, você vai encontrar 13 jogos entre Icasa e Caucaia, que remete a 2010, e aí já são 13 anos que essas duas equipes se enfrentam. E nesses 13 jogos, o Icasa tem mais da metade da vitória, 7. 4 empates e apenas essas 2 vitórias do Caucaia sobre as quais me referi. Uma em 2019, que foi 4-2 para o Caucaia no Cariri, e a outra em 2022, que foi no estádio Ronaldão, a vitória do Caucaia por 2-0 pela primeira divisão do futebol cearense. Eu acho que você lembra bem, naquele momento em que imaginava-se que o time do Icasa iria conseguir uma reação no campeonato, enfim, tinha feito um bom jogo anterior, mas acabou quebrando a bola para cima do Caucaia e não conseguiu um bom desempenho. E só, né? Quer dizer, levando por esse aspecto, claro que o passado ele fica para lá e tem muito a ver com o presente das equipes, e o Caucaia me parece assim uma equipe com uma presença mais efetiva nas competições, enfim, está participando aí do Brasileirão, é uma equipe de muito pouca tradição, vamos dizer assim, no futebol cearense, diferentemente do Icasa, enfim. Mas outrora aí era jogo fácil, como sempre foi. Por exemplo, em 2010, quando elas se enfrentaram 2 vezes, Icasa e Caucaia, foi 4-0 para o Icasa no Romeirão e 4-0 para o Caucaia em Caucaia. Quer dizer, mas a coisa mudou um pouco de figura, houve um equilíbrio maior de forças, enfim. Com relação ao jogo de hoje, é uma incógnita, né, Marco? Demontier, só para uma informação que chegou de última hora, até para você embasar seu comentário. Primeiro começou a chover em Caucaia, certo? Só faltava. Manda essa chuva sem policiamento e sem chuva. E as 2 equipes, segundo o repórter Aloysio Vilar, já foram para os vestiários, tanto o Icasa como o Caucaia. Apenas o quarteto de arbitragem, o representante da federação, o delegado da partida, aguardando a chegada da polícia, Demontier. Com medo da chuva? É porque não tem o que fazer, não tem previsão para a chegada da polícia militar, Demontier. Porque para aquecer na chuva também é mais complicado, né? Então o pessoal voltou para o vestiário. Quando a polícia militar chegar no estádio, aí o delegado da federação comunicará, né, que o policiamento chegou, os atletas aí retornarão para o estádio. Só o que faltava mesmo, né? É incrível. Isso remete a certas coisas que eu não consigo aceitar. Eu não entendo. Você tem um evento programado
já há bastante tempo. Está na tabela, está no site da federação, você sabe que aquilo vai acontecer. Eu prefiro acreditar, Marco, que isso não seria indiferença ou problema, desorganização por parte da Polícia Militar, não. Porque toda vez... Acho que é desorganização do clube mandante, né, Tumantia? Isso, obrigação de comunicar, de requisitar o policiamento, porque ele é obrigatório agora de acordo com o próprio estatuto, torcedor, enfim, uma série de coisas aí. E aí, meu amigo, eu prefiro acreditar que o batalhão de Caucaia, ou não acreditar que o batalhão tenha recebido o ofício e esqueceu de mandar o policiamento. Eu acho muito mais provável que a diretoria do Caucaia tenha esquecido de comunicar à polícia. Quer dizer, para algumas situações tem punição, para outras não. O coitado do torcedor está aí na arquibancada levando chuva, tem nada a ver com essa situação. Os clubes já prejudicados, começaram um aquecimento, imaginando que viesse logo, não é? Eu não sei qual é a distância do quartel até o estádio Raimundão, tenho a menor ideia. O que eu sei é que isso remete a uma desorganização. Estamos começando o maior Fares Lopes, viu, Marco Valério? Meu amigo Demontier Tenório, a gente fica na expectativa de alguma definição, só que não há nenhuma definição nesse sentido, se teremos a realização do jogo. Claro que a arbitragem da partida vai esperar mais alguns minutos para ver se haverá a chegada do policiamento. Geralmente esperam pelo menos meia hora, viu, Demontier? Aliás, só para acrescentar um detalhe, a gente começa mal a Fares Lopes com essas duas informações. A primeira que o Aloysio noticiou aí foi a impossibilidade do Guarani de Sobral vir até Juazeiro do Norte. E agora o Icasa, que sai do Cariri e vai até o litoral, se depara com uma situação como essa, né? Quer dizer, é um tropeço atrás do outro. E se no primeiro caso aí, a falha do Guarani de Sobral em não correr, e não montar a equipe, e não se organizar, e não estabelecer a logística, porque a tabela está definida há muito tempo, enfim, é igualzinha a essa do Caucaia, de não comunicar o policiamento sobre o jogo desta noite. Porque eu continuo insistindo na tese de que não acredito que o batalhão de Caucaia tenha feito vistas grossas ou esquecido de mandar aí uns policiais militares para o jogo, viu, Marco? Vamos aguardar, hein, Demontier? Já estamos agora com quase meia hora, 27 minutos para sermos mais precisos. E não há nenhuma informação da chegada do policiamento, né? E poderia ter chegado aí, às vezes atrasa 10, 15 minutos. Vamos ver até quando o árbitro da partida vai esperar a realização da partida. O capitão da equipe do Caucaia, inclusive, procurou agora o experiente lateral direito Ceará, veterano do futebol cearense, que já jogou em várias equipes pelo Brasil afora, procura ali, conversa com o pessoal da equipe de arbitragem e com o próprio delegado da Federação Cearense para ver se há alguma informação nesse sentido, mas a resposta é que o pessoal da Federação e a arbitragem do jogo ainda não está sabendo de nada e eles vão continuar esperando, hein, Aloysio? Resta esperar, e aí já estamos com 30 minutos, quem sabe até uma hora, o árbitro da partida possa aguardar pela chegada do policiamento, e aí fica ali, Marco, o quarteto de arbitragem junto ao delegado da partida, os jogadores já não estão mais no gramado, até porque começou uma chuvinha fininha ali, uma neblina, e aí os jogadores foram se refugiar lá dentro do vestiário. A gente fica aqui na expectativa. O fato é, todo mundo morga, como a gente chama, né, Marco? Todo mundo fica desanimado, fica frio, e era um jogo de abertura de campeonato, estreia do Icasa na Fares Lopes, estreia também da equipe do Caucaia, e
e infelizmente a gente esbarra nessa situação que é corriqueira, infelizmente, no nosso futebol cearense. Há outro detalhe também, Demontier, João Filho e Aloísio, alguns gatos pingados no estádio, um público realmente muito pequeno esta noite na cidade de Caucaia, até porque o torcedor do Caucaia não está vendo muita motivação na equipe. A equipe faz uma má campanha no Campeonato Brasileiro da Série D, até trocou o treinador recentemente, o Lamar, que é um conhecido nosso da região do Cariri, agora é o treinador do time do Caucaia, mas o Caucaia não consegue fazer uma boa campanha na Série D. Dificilmente passará da primeira fase da competição. E a gente fica no aguardo aí para ver se haverá uma definição com relação à presença do policiamento e até o momento em que o árbitro vai esperar por tudo isso, hein, Demontier? No Romeirão, é lado a lado com o quartel, né? Tem essa dificuldade toda não. Mas, Marco, meia hora. Telefone celular, não tem ninguém aí que tenha moral para ligar aí para o 190, para ligar para o comandante. Tem o telefone do comandante do batalhão aí, liga para ele e tal. Quer dizer, mais de meia hora, porque uma viatura da Polícia Militar, quando ela parte nas ruas, ela sai rasgando, liga os intermitentes, liga a sirene, no instante chega. Quer dizer, eu não acredito que seja esse tempo todo aí de meia hora a distância entre o estádio Raimundão e uma unidade policial aí de Caucaia. Eu lembro até que certa vez, acho que foi no Romeirão, que o policiamento atrasou, tinha uma operação em Juazeiro, e olharam assim para a guarda municipal, tinha vários guardas municipais, e ele disse, não, dá para começar aqui com os guardas municipais enquanto a polícia chega e... Mas aí não tem nada, né? Não tem guarda municipal, não tem polícia militar, absolutamente nada. E os caras ficam ali batendo um papo. Que tipo de providência pode ser tomada, Marco? O árbitro pode desistir e cancelar se ele... o Icasa voltou, viu, Demontier? Já tá voltando os times, né? O Icasa voltou, tem jogador já batendo bola, agora não há nenhuma informação precisa com relação à questão da chegada do policiamento do estádio da cidade de Caucaia para o início da partida. Vamos ficar aqui na expectativa, esperando, portanto, que o jogo seja iniciado. Você confere futebol com muito mais emoção no Timaço da Vale. Oferecimento Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marrocos, número 408. Fox, tudo em celulares e acessórios. Assistência técnica autorizada Samsung. Fox em Crato, na Senador Pompeu em Juazeiro, na Santa Luzia com Padre Cícero, na São Pedro com Seminário e no Cariri Shopping. Conosco também Cariri da Sorte, um festival de prêmios toda semana para você no Cariri da Sorte. Domingo do prêmio principal tem 2 motos Honda Bros 0 km para você, mais R$5.000. E lembrando que o Cariri da Sorte desta semana só custa R$5. Compre já o seu Cariri da Sorte. Inclusive, você pode baixar o aplicativo para comprar pelo celular, para comprar com toda a comunidade no Cariri da Sorte. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Alô, galera do Baleia! Grande abraço para todos vocês também. Obrigado pela companhia. Todo mundo ligado no Baleia Burger, acompanhando o nosso Vale Esportes, o nosso Timaço da Vale. Também com apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão, sua primeira opção. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Fala, JF. Bom, tem gol da 4ª divisão do futebol brasileiro, é o segundo do Ferroviário. O Tubarão volta à frente do placar. Ferroviário 2-1 no Atlético Cearense e o Iguatu fez o segundo. Iguatu 2, Globo do Rio.
Globo do Rio Grande do Norte 0, Marco Valério. Tá certo, meu querido João Filho. A informação que chega agora, Luísio, é que o policiamento chegou ao estádio da cidade de Caucaia e finalmente, com 35 minutos de atraso, as duas equipes já se posicionam para finalmente começar a partida na cidade de Caucaia. Luísio. Já era hora, Marco. Já havíamos falado aqui das escalações, da situação do jogo, da situação também que o Icasa se encontra de líder do campeonato, mesmo sem ter entrado em campo, já que o Guarani de Sobral desistiu da próxima partida. E agora finalmente teremos a estreia. O Icasa começando a sua jornada na Fares Lopes diante do Caucaia fora de casa. E olha, Marco, o quartel lá da Polícia Militar é pertinho, viu? 5 minutos de carro. 11 quilômetros apenas, então nem precisava desse atraso todo, né? Realmente foi falta de comunicação, enfim, falta de organização que não se repita e bora pro jogo, Marco. Vamos lá, pois não, Demonte? E viaturas, elas trafegam rapidamente, né? Elas abrem caminhos, tem uma facilidade maior. Um abraço aqui pro Lúcio Mascote, tá acompanhando a gente, também o Luquinha. Alô, Luquinha, deixa eu ver aqui, é o Luquinha Souza. Grande abraço, Alfredo Benício, finalmente a bola vai rolar, saída de bola que favorece o Icasa. Boa sorte pro Verdão do Cariri. Vai começar a Fares Lopes, o Verdão que foi campeão há 2 anos atrás, numa final exatamente contra a equipe do Caucaia. E você vai acompanhar tudo no time da Vale, bola rolando na taça, Fares Lopes. 99,9 Marco Valério. Pra você ligado na Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. Primeiros movimentos de 0 pro time do Caucaia, 0 também para o Icasa. Bola movimentada pela canhota, lançamento feito na esquerda na tentativa do Vitinho. A bola acaba saindo lateral do campo de defesa em favor da equipe do Caucaia. Vem o Icasa na recuperação, chega ganhando Lucas Lourenço pelo Verdão, lança a bola da grande área, devolve a zaga do time do Caucaia, volta a bola pela ponta direita, trabalha a jogada tentando ali. O jogador que é o Guto, acabou caindo, recebeu falta ali. O atleta Ceará do time do Caucaia, capitão do time, é falta pro time da casa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Obrigado, torcedor, pela companhia. E o torcedor que tinha se escondido ali da chuva, voltando para as arquibancadas também, no estádio da cidade de Caucaia, estádio Raimundo de Oliveira, mas é pequena a presença de público. Guto domina, ex-volante do Icasa, hoje defende o time do Caucaia. Ele lança a bola para frente, chega, corta bem a zaga do time do Verdão, retoma a bola aqui do Caucaia, levantamento pela direita, cruzamento feito para a boca do gol, afasta a defesa do Verdão, bota para a linha de lado, é lateral para o time do Caucaia, lá pela direita para a cobrança, Ceará, experiente jogador, capitão do time da região metropolitana de Fortaleza, levantamento na grande área, corta pelo alto ali a zaga do time de casa, vem tirando de qualquer maneira, volta a bola pelo meio, o Verdão dá chutão para frente, antecipação da zaga do time do Caucaia, chegou ali o Juan, o árbitro deu falta contra o Icasa no campo de ataque, é falta contra o Verdão e obviamente que é a favor do time do Caucaia, Luísio. Na tentativa de ataque da equipe do Icasa ali pelo setor esquerdo, o Juan acabou derrubando o Túlio numa dividida por ali, falta em favor da equipe do Caucaia, 0-0 no estádio Raimundo de Oliveira, numa informação para Cariri da Sorte. Aqui timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, oferecimento Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Alfa Vidros Vidraçaria, qualidade, preço e satisfação. Na Avenida Plácido Aderaldo, disse Alfa Vidros Vidraçaria. Aqui tentava o time do Caucaia, bola da área, saiu tranquilo o goleiro do time do Verdão, Careca, para fazer a defesa. E um detalhe, apesar do nome, não é Careca não, o goleirão do time do Icasa. O Verdão do Cariri jogando todo aqui de camisa verde, meião também da cor verde, calção na cor branca, é o uniforme principal do Verdão do Cariri. Taça Fares Lopes que você acompanha no timaço da Vale. 3 minutos do primeiro tempo. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vem outra vez a bola tocada pelo meio, trabalha a jogada o time do Caucaia com Guto, faz o passe, entrega a bola da frente. Seria ali pro Júnior Goiaba, ex-jogador do Icasa, também o Vanderlan brigando por ela. Recuperação do
Verdão que tenta sair do campo de defesa, bola tocada pela ponta direita, Simona vem embora para o campo de ataque, trabalha jogada, o jogador que é o André Vitor, brigou por ela, lançamento na tentativa do Davi, lateral pro Verdão do Cariri agora, para a cobrança, André Victor para a cobrança, o André camisa 7, que joga de ala pela direita, no Verdão do Cariri, tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM, em nome do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção, formando grandes profissionais, e casa no ataque, o Verdão arrumou aqui um escanteio pela direita, Luísio. Foi esperto ali o Davi, acabou chutando a bola em cima do zagueiro da equipe do Caucaia, primeiro escanteio do jogo vai André Vitor para a cobrança, Marco. Prepara-se para a cobrança então, camisa número 7 do time do Verdão, um minutinho só, JF, aqui 4 minutos, 0 Caucaia, 0 para o Micasa, é bom lance, é lance bom pro time do Verdão do Cariri, autoriza o árbitro da partida, levantamento, bola pelo alto, levantamento para a boca do gol, tentou de cabeça ali o zagueirão do time do Icasa, o Jairo, a bola já afastada da grande área, sobra do outro lado, vem tentando ali movimentar a jogada o Felipe Pernambuco pelo Verdão, lança a bola na tentativa do André Victor, perde a posse de bola, recuperação então do centroavante bravo do time do Caucaia, auxiliando a defesa, aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, informação do plantão do timaço da Vale, chega mais, JF. Bom, tem gol da 4ª divisão e é gol do Iguatu, que faz o terceiro, Iguatu 3. Aqui desce perigosamente, Vanderlan vai marcar, bateu, bate na zaga, perde a primeira grande chance do jogo, o time do Caucaia, teve tudo Vanderlan para abrir a contagem em favor do time da casa, hein, Aloysio? É verdade, um vacilo ali, um cochilo da zaga da equipe de casa, a bola sobrou pro Vanderlan, mas que felizmente, né, pro torcedor do Icasa, pra equipe do Icasa, acabou desperdiçando essa oportunidade. Segue 0-0 no estádio Raimundo de Oliveira, numa informação para Alfa Vidros Vidraçaria. Atenção, torcedor, confira a hora aqui no timaço da Vale, em nome de Novo Rio Veículos. 8 da noite, 40 minutos, 20 horas e 40 minutos. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia, primeiro tempo de partida, 6 minutos da primeira etapa, 6 minutos do primeiro tempo, no placar do futebol show do timaço da Vale FM, 0 para o Caucaia, 0 para o Icasa. O Iguatu fez 3-0, tá vencendo o Globo do Rio Grande do Norte pela Série D e pela Série B. A segundona, o ABC de Natal faz 1-0 no Atlético Goianiense. A informação para a Badeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, comecinho de partida, Taça Fares Lopes, o Verdão fez uma boa campanha, mas não foi campeão no ano passado e levantou a taça há 2 anos atrás no torneio de 2021. Aqui o Icasa tenta, levantamento na grande área para ninguém, ficou fácil ali pro goleiro Célio do time do Caucaia, o Célio que colocou no banco um velho conhecido do torcedor caririense, que é o goleiro Léo, que já jogou Guarani, Barbalha, várias equipes e está no banco de reservas agora pro time do Caucaia. O titular é o Célio. Aqui desce o time do Caucaia pela direita com Bravo, tenta a jogada, lança a bola pelo meio agora, levantamento feito na grande área agora pelo time do Caucaia, a bola volta pelo setor de meio campo, na grande laranja do gramado, vem a bola tocada agora, chega tocando na bola o jogador que é o Adriano Lucas, movimenta, lança a bola pela direita para o Ceará, vira o jogo, a bola vai sobrando com Bravo, domina o centroavante, bate pro gol, defesaça do goleiro do Micasa, na boa chegada do camisa 9 do time do Caucaia, é a segunda jogada perigosa dos donos da casa, Luizio. Virada de jogo da equipe do Caucaia, da direita para a esquerda, e o André Vitor não conseguiu fazer o bloqueio, a bola sobrou pro Bravo, bateu direto pro gol, mas o Careca estava esperto, colocou a bola para fora, escanteio para a equipe do Caucaia pelo lado canhoto, Marco.
Uma informação pra você em nome de Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Levantamento vai ser feito na grande área, time do Calcaia começa melhor o jogo, já teve 2 boas chances e o goleiro Careca do Bicasa teve que fazer uma grande defesa agora. A bola vai sobrando, desce para a peça ofensiva, outra vez o time do Calcaia, cruzamento bateu no André Victor, a bola vai sobrando, vem pelo meio, trabalha ali o jogador do time do Calcaia, levantamento na grande área, de novo tirou a zaga, bota novamente para a linha lateral agora, Ricardo Cratense, um velho conhecido do torcedor do Cariri. Escanteio não, lateral para o time do Calcaia. Esse lateral já cobrado, tentou a jogada, a recuperação do time de casa, vem ganhando de qualquer maneira ali. O jogador que é o Lucas, falta em cima dele, o juiz paralisa para marcar a falta em favor do time de casa aqui no campo de defesa. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Obrigado a você que nos acompanha também no nosso canal no YouTube. Rádio Vale FM 99 Oficial e o canal @Timaço da Vale FM. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval. E hoje a pizza, como sempre, tá deliciosa. Peça sua 988-42-9514. Eu falei Pizzaria e Hamburgueria Uval. Conosco também Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro na Dourados. Vem o time de casa para o ataque. Tenta André, faz o cruzamento muito forte, aí só tiro de meta pro Calcaia, Luísio. Não fez nada ali o André Vitor, nem cruzou, nem bateu pro gol, a bola foi pra fora, tiro de meta pra equipe do Calcaia, que vai empatando em 0-0 com o Verdão, informou o Glam Modas. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Daqui a pouco, a opinião de Demontir Tenório do Timaço da Vale FM. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, você tem programa Vale Esportes. O programa que é referência no rádio esportivo da gente. Aqui o Calcaia vai tocando com Túlio, ex-zagueiro da equipe do Ferroviário, um velho conhecido do futebol cearense. Volta a bola pelo meio, tentou a jogada, o Wilker distribui jogada. O toque é feito agora, chegou o Zazá. Abre jogada pela direita com o Ceará, volta a bola pelo meio para o experiente Guto, levantou, bola da entrada na grande área, corta ali pelo alto a zaga do time de casa, vai sobrando agora com Lucas Lourenço, jogando ali pro Juan, pediu a falta, o camisa 9 do Verdão, o árbitro da partida manda seguir o lance, tira de novo ali a zaga do time de casa, volta outra vez a bola pelo meio com Lucas Lourenço, lança pela direita, deixa a bola com André Vitor, dominou, recebeu a falta, agora tá parado o jogo, falta pro time do Icasa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, 20h46. 20h46 na 99 Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Primeiro tempo de partida, 11 minutos do primeiro tempo, desce outra vez o time do Calcaia, a bola tocada para Vanderlan, tenta achar o espaço para o cruzamento, levantou para a boca do gol, toque de cabeça, goleirão tranquilo, vai lá Careca para pegar bem pelo time do Icasa, confirmando 11 minutos do primeiro tempo, 11 minutos da primeira etapa, no placar do Cariri da Sorte, 0 Calcaia, 0 Icasa. Bom, Campeonato Brasileiro da Série B, 39 minutos do segundo tempo, o Ceará vai empatando com o Avaí 0-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM, oferecimento dos produtos Ambev, feitos com carinho, é daqui do Cariri, produtos Ambev, primeira qualidade para você. Quase 12 minutos agora do primeiro tempo, já a opinião de Demontier Tenório. O Bicasa vem trabalhando bola pela direita com André Victor, toca a bola mais atrás, deixa a bola trabalhada com Ricardo Cratense, um dos 3 zagueiros do time do Verdão, time do técnico Flávio Araújo, que volta a comandar oficialmente o time do Icasa após a conquista da Fares Lopes de 2021. Aquele time era comandado pelo Flávio. Levantamento pela direita, corta ali a zaga do time do Calcaia. A bola volta pelo meio, vem com o Wilker, o bom volante, experiente também, já rodou por várias equipes do futebol cearense. Lança a bola da frente, entrega a bola para Vanderlan. Abriu jogada pela ponta esquerda, tenta a jogada Patrick, tenta o cruzamento, tocou ali no jogador do Icasa, o Lucas Lourenço. A bola acaba saindo lateral em favor do time do Calcaia.
Caucaia. O próprio Patrick vai para movimentar a jogada pelo time da região metropolitana da capital cearense. Volta a bola para Patrick, domina, lançou na frente na tentativa do Bravo, novamente tentou ali a tabelinha com o Bravo e o Patrick. Volta a bola para Guto agora, o volante do time do Caucaia desce pela ponta esquerda. O passe é feito para o Bravo, domina, tenta o cruzamento, bateu na zaga. O árbitro marcando o quê? Escanteio ou só lateral, Aloysio? Tá marcando por ali escanteio para a equipe do Caucaia, mais um, viu? O Vanderlan já tá se aproximando ali para a cobrança, também o Júnior Goiaba e nada do Icasa, viu? Nada do Icasa chegar no ataque. Pintou o cartão ali pro técnico, né? Flávio Araújo, Marco Valério. Se pintou o cartão, Madeireira Berril na informação, tá reclamando demais o Flávio e amarelou para ele. Primeiro cartão amarelo da partida. Levantamento feito para a boca do gol, toque de cabeça. Tá lá dentro. Gol! É do Caucaia. Cruzamento que veio da esquerda, subiu alto, forte, de cabeça, antecipou-se aos zagueiros do Icasa, o outro zagueiro, só que do Caucaia, Túlio, camisa número 4, 14 minutos do primeiro tempo em Caucaia, o time da casa sai na frente, Túlio, camisa 4, marcou, 1 pro Caucaia, 0 pro Icasa, não começa bem o Verdão, Aloysio. Depois de tanto sufoco, a equipe do Caucaia conseguiu fazer o primeiro no jogo. Após cobrança do Júnior Goiaba, o Túlio de cabeça, o zagueirão foi lá, testou, no meio do gol, não deu pro Careca. É o primeiro do jogo, agora o Caucaia tem 1 e casa não tem nada. Agendinha do futebol, show do timaço da Vale FM. Túlio balançou as redes pro time do Caucaia. 1-0, o Verdão vai perdendo por enquanto. João Filho. Primeiro gol da Taça Fares Lopes. É o primeiro que marca o Caucaia, primeiro do Túlio e é o primeiro que tomba o Icasa. Meu querido Lemontier Tenório. Time do Caucaia já tinha criado uma boa oportunidade. Obrigado ao goleiro do Icasa fazer uma boa defesa. E agora o Túlio já fez 1-0 para os donos da casa, Lemontier. Eu estou aguardando ansiosamente para saber que hora o time do Icasa vai entrar em campo. Vai entrar no jogo. Porque 15 minutos de partida, absolutamente nada em termos de ofensividade, vamos dizer assim, de uma reação mais positiva às provocações do Caucaia, que não foram poucas. O Caucaia andou dando recado aos 5, aos 7, e com uma presença muito forte aí do meio campo em diante, como encurralando esse time do Icasa. Por vezes, eu vi esse Lucas Lourenço apanhar a bola no meio campo e chamar o time para o ataque, como se ali existisse uma insatisfação com o recuo excessivo do time do Icasa. Mas ele próprio está atuando bem atrás. Ele está dando uma de zagueiro, agora há pouco dando uma de lateral direito. Ou seja, parece assim um time muito acovardado dentro de campo. Vamos ver se reage, né, Marco? Opinião de Demontier Tenório aqui no timaço da Vale FM. Oferecimento Alfa Vidros, vidraçaria, escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas e vidros, box, espelhos e esquadrias. Você já sabe, na Alfa Vidros, vidraçaria. Glamodas, cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo bom gosto. Glamodas, na cidade do Crato. Aqui já 17 minutos do primeiro tempo. O Icasa perde por 1-0 para o Caucaia. A bola tocada no campo de defesa, tem trabalhando o jogador que é o Adriano Lucas, camisa número 15, abriu jogada para a ponta direita agora, deixando com Careca, Ceará faz o passe, levantamento ali pela direita, buscando a chegada do Júnior Goiaba, vem tirando a zaga do time do Verdão, a bola sobra pelo meio, vem trabalhada, tentou o Juan de qualquer maneira, volta novamente a bola lançada agora no sistema defensivo do time do Icasa, o André Patrick faz o toque de cabeça, retoma a jogada do Icasa, recebendo Lucas Lourenço, faz o passe pela ponta esquerda, levantamento pro time do Verdão, Simona vai embora para o ataque, agora o Vitinho.
Dominou, camisa 10 do Bicasa, já foi desarmado, recuperação do time do Caucaia, a bola fica com Zazá, Zazá toca, a bola mais atrás, aperta ali o Lucas Lourenço, a bola vem ali buscada agora no campo de defesa, o goleirão do time do Caucaia participa, o Célio faz o passe agora, vira o jogo, camisa número 15, Eduardo Lucas, aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, 1 pro time do Caucaia, 0 pro Bicasa, um abraço pro Rubens, motorista do Cariri Shopping, grande ouvinte aqui do Timaço da Vale. Outras vezes vem o time do Caucaia, a tentativa de chegada, batida, a bola passa. A bola passa e o técnico do Icasa abre os braços como quem diz assim, Aloísio, vocês não estão vendo isso acontecer, não, Aloísio? Pois é, tá fácil de chegar no ataque, viu, Marco? A equipe do Caucaia tá encontrando muita facilidade. Mais uma vez ali uma falha do Felipe. E o Júnior Goiaba chegou lá pelo lado direito, acabou chutando a bola. Felizmente ela foi pra fora. Segue o jogo 1-0 pra equipe do Caucaia. Numa informação para Pizzaria e Hamburgueria Oval. Oferecendo nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, também o Timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos aqui pela Vale FM. Tudo isso pra você ligado na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Amanhã cedinho tem Jornal Nova Manhã. Apresentação Jucimar Leite, Alexandre Pedrosa e a participação da nossa equipe de jornalismo. Aqui vem o Icasa, batida de longe para mais longe ainda. Como pegou mal na bola o Lucas Lourenço. Agora, Aloysio, eu vou dar meu pitaco aqui. O comentarista é o Demontier. Mas nesses primeiros quase 20 minutos do primeiro tempo, eu vejo o time do Icasa sem meias. São 2 volantes, aí tem o pessoal que trabalha na frente, não tem ninguém no meio campo para organizar a jogada. Pelo menos até agora eu não vi, Aloísio. Não tem esse homem de referência realmente, viu, Marco? O Flávio até pede a contratação desse homem, mas tá difícil. O Vitinho seria um meia para essa equipe, mas atua ali como um atacante pelo lado esquerdo. E aí acaba que o Icasa não tem esse elo, né? Do meio pro ataque, fica difícil. Estão ali trabalhando na base do chutão, tentando alguma coisa ou outra, mas até agora nada do Icasa conseguir realmente chutar uma bola pro gol, Marco. O detalhe chegando aqui no Timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, 8 da noite, 55 minutos, 20 horas e 55 minutos. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Para você ligado no Timaço da Vale FM, confirmando agora 20 minutos 30 segundos deste primeiro tempo, primeira etapa em Caucaia, no placar do Cariri da Sorte, o time da casa vence, 1 pro Caucaia e casa 0. Copa Libertadores da América, 9h30 da noite, lá no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Alcas do Equador. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia no Timaço da Vale FM. Oferecimento Baleia Burger, o melhor burger pelo menor preço também. Em nome de ESC Pré-Vestibular e Cursos, o maior índice de aprovação do Cariri. Acesse o novo site do ESC, www.esccursos.com.br. Informações no WhatsApp 99982-2476. Conosco também Nilo Embalagens. O Icasa perde o jogo, Vitinho toca a bola aqui no campo de defesa, faz o passe, entrega a bola do outro lado com o zagueirão Marlon, distribui jogada, vem a bola pelo meio, tentativa do time de casa agora, vem outra vez tentando agora, o Iago tentou a jogada, vira o jogo, faz o passe agora em profundidade, seria pro Davi, a bola acaba saindo lateral. A gente vê assim no time do Icasa, viu, Demontier? Muita bola esticada, ou seja, a bola quase não passa pelo meio campo, Demontier. Porque não tem um jogador de qualidade que possa trabalhar essa bola e distribuir com qualidade. O time do Icasa, assim, e há uma distância enorme nessa peça aí de meio campo, que se é que existe de fato, e o ataque, porque fica um isolamento ali na frente, estabelecido por exemplo, esse Juan, que não fez absolutamente nada, o Davi, que não diz que foi ao jogo. Talvez aquele Rogério ele fosse bem mais animado, é um cara que se apresenta para o jogo, se oferece como opção, se movimenta mais.
Quer dizer, ele poderia dar até uma mobilidade maior ao time do Icasa. Fica um esforço desse Lucas Lourenço, numa tentativa de ser um homem que falta ao time do Icasa, nessa perspectiva de uma ligação mais efetiva, mas ele também não consegue cumprir esse papel. O que nos remete a uma tremenda desorganização. Mudou. É isso, Demontia Tenório, uma alteração no time do Icasa, Luizio Vilar. Demonstrando aí o descontentamento com a equipe, o Flávio já muda. Tira um zagueiro e bota um atacante. Sai com a 2 o Ricardo para a entrada do 22, Rogério Senna. Sai Ricardo, entra Rogério Senna com a 22. Inclusive o Rogério causou boa impressão, marcou gol no amistoso contra o Guarani. É a primeira substituição do jogo. Numa informação para o Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vamos ver daqui a pouco se tem alguma alteração no desempenho do time do Icasa. Muito mal nesse começo de partida. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para festas. Na Rua São Paulo, 1505. Fala, JF. Acabou pela Copa Sul-Americana, o Bragantino atropelou o Taquari do Paraguai, 7-1. Epa, rapaz, que coisa, 7-1, hein, JF? E com detalhe... Esse placar, eu me tremo todo só de ouvir, viu, João Filho? Com detalhe, quem joga no Taquari, o futebol cearense conhece muito bem. Edson Cariús, é atacante do Taquari do Paraguai. Pois é, rapaz, que situação. Aqui o time do Icasa vem tirando bola no campo de defesa, vai sobrando com o jogador que é o Iago. Abriu jogada pela direita, deixa a bola trabalhada com o André Vitor. André Vitor agora trocando bola para Lucas Lourenço, movimenta o time do Icasa, tenta tirar o time do campo de defesa com o Iago, vem um dos volantes do time do Verdão, avança pela direita, faz o passe, toca ali na frente na tentativa do André Vitor, antecipação da defesa do time do Caucaia, mesmo assim a bola acaba saindo lateral para o Icasa. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade, amor à nossa cidade, vem o Icasa, o lance já tá parado ali, marcado alguma irregularidade, Aloísio. É verdade, na descida do Davi já era parada ali, não valia mais nada. Segue o jogo, Caucaia 1 e Icasa 0, informação para Novo Rio Veículos. Conosco também, Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Churrascaria Mão de Vaca, delivery 988-65-7741. E vem aí um showzaço promovido pela empresa J. Rodrigues Empreendimentos Artísticos, que é o show do Capital Inicial no segundo semestre, hein, JF? Mais precisamente no dia 13 de outubro, Capital Inicial do seu show 4.0, lá no Praia Parque do Verdes Vales Lazer Hotel. Em outubro, a gente vai ter esse showzaço por aqui, Bar. É verdade, João Filho. O que você faz quando ninguém te vê fazendo, JF? Vamos deixar o Capital Inicial cantar, né? Aqui o time do Caucaia tenta. Levantamento feito para a boca do gol, muito forte o cruzamento, a bola acaba saindo, é só tiro de meta para o Icasa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 9 da noite, 1 minuto aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes 2023. Estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia, primeiro tempo de partida, 26 minutos e 30 segundos jogados nesta primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte para a Taça Fares Lopes, 1 para o Caucaia, 0 para o Icasa. Ponto final lá em Fortaleza, o Ceará não mexeu no placar, o Avaí também não. 0-0 foi o placar do jogo. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado pela companhia, você que nos ouve também pelo aplicativo radios.net em qualquer parte, obrigado pela audiência. Tudo isso para você no oferecimento do Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária, reservas 8533048900, também para produtos Sandev, feitos com carinho e amor. Eu falei dos produtos Sandev, salgadinhos, pipocas, doces, salgadas,
é uma delícia. Produtos Ambev. Lateral pro time do Icasa, pertinho da bandeirinha de escanteio. Volta a bola pela ponta direita agora, buscando a chegada. O Lucas tenta o cruzamento. Melhor pro time do Caucaia, que arranca para o ataque. Domina Júnior Goiaba, ex-Verdão do Cariri. Levantou bola da grande área. O passe é feito agora, tentando chegar ali, buscando o Zazá. Essa bola saiu, o árbitro diz que não. Volta a bola pelo meio. Tentativa pro Vanderlan. Tocou ali no volante do time do Icasa. É lateral no campo de ataque pro time do Caucaia. 28 minutos do primeiro tempo. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos. Você no nosso canal no YouTube também. Rádio Vale FM 99 Oficial. Obrigado pela companhia. Também tem o canal Timaço da Vale FM. Levantamento feito aqui pela ponta esquerda. Cruzamento do Patrick. Lançou para a boca do gol. Chegou Guto. Pode marcar. Dominou, ajeitou, bateu ali. Fez o passe pela ponta direita agora. Levantamento na grande área. Tentativa do Wilker. Tocou na zaga. Vem tirando a defesa do Verdão. Gol. Até que houve a falta. Lá do outro lado, falta em cima do Vitinho. Falta pro Icasa no campo de defesa. Gol aonde, JF? Gol lá no Frasqueirão, em Natal. Empatou o Atlético Goianiense. O árbitro deu 15 minutos de acréscimo, viu, Marco? Um para o ABC, um para o Atlético Goianiense. Você fica sabendo de tudo, ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Jau Presentes. Porque pensou presentes, vá na Jau Presentes. Eu vou na Jau Presentes. Eu vou aqui também. A bola favorece o time do Icasa. Vai para a cobrança então. Do outro lado, camisa de número meia dúzia. Ali do Verdão do Cariri, o Felipe Pernambuco. Volta a bola pelo meio. Outra vez o time do Icasa tentando. Falta, rapaz. Falta ali. Fez tudo o Júnior Goiaba. Até fazia falta no jogador do Icasa, Luísio. É isso, ele fez a falta ali no Felipe Pernambuco, o ala esquerdo da equipe do Icasa. A gente pode perceber uma mudança também aí de esquema tático, né? O Fábio agora trabalhando apenas com 2 zagueiros e o Rogério lá pelo setor esquerdo do ataque, viu, Marco? Daqui a pouco eu quero, inclusive, a opinião do Demontier Tenói para ver se já mudou alguma coisa nesse time do Icasa. Porque não tava legal não, viu, Balubísio? E o Verdão tenta, bola com Lucas Lourenço, cruzamento da grande área, subiu, goleirão Célio para fazer a defesa. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 9h, 5 minutos no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz o tempo de jogo na Fares Lopes. Primeiro tempo de partida em Caucaia, região metropolitana da capital cearense, Fortaleza, a 4ª mais populosa cidade do Brasil. Eu confirmo para você, 30 minutos do primeiro tempo. Na Taça Fares Lopes, placar do Cariri da Sorte, 1 pro Caucaia e Casa 0. Bom, o Internacional venceu na Taça Libertadores o Independiente Medellín da Colômbia por 3-1 e garantiu classificação para a próxima fase da competição sul-americana. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Alô, Bibi, tá acompanhando a gente na rua São Benedito. Alô, Pelado também em Crato. Todo mundo ligado. Obrigado pela audiência. Em nome de Gênesis Solar, a solução contra as contas altas de energia. Não tem quem aguente mais, né? Entra em contato com a Gênesis Solar ligando para 981 23 79 56. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. O Icasa perde jogo por 1-0, mas vem para o ataque, bola com Davi, domina, tem o Rogério aberto pela esquerda, ele prefere o toque mais atrás, deixa a bola trabalhada agora com o jogador que é o Felipe Pernambuco, volta a bola pelo meio para Lucas Lourenço, um dos volantes do Icasa, aí o toque para ninguém, sem nenhuma criatividade. Ô Demontier Tenório, já deu para melhorar alguma coisa no Icasa ou continua no mesmo diapasão, Demontier? Não o suficiente para que a gente possa imaginar de que está na iminência do empate. O Caucaia até parece se resguardar um pouco mais para evitar qualquer tipo de surpresa. Mas deixa uma ideia clara, né, pelo andar da carruagem, que se ele forçar um pouquinho a barra, está muito mais fácil do Caucaia conseguir o segundo gol do que propriamente o Icasa o gol de empate.
Quando ele se larga para o ataque, ele vai com muita velocidade e troca bem passes. A conexão do Caucaia ela é bem mais positiva. E o poder de recomposição também. Então o Icasa fica enfiado aí nesse contexto e eu, sinceramente, eu não vi nenhuma reação mais positiva do time alviverde. Opinião de Demontier Tenório do timaço da Vale FM para Glamodas. Conosco também Grage Veículos Multimarca, seu carro seminovo com procedência e garantia e as melhores negociações, você já sabe, é na Grage Veículos. Anunciando o programa Vale Esportes amanhã 18h05 aqui no timaço da Vale FM. O Icasa vai tentando, buscando a jogada ali, Vitinho tentou o melhor pro time do Caucaia. O Icasa tenta colocar pressão no jogo, volta a bola, vem trabalhando agora pelo lateral, Felipe lançou de longe a batida ali, chute rasteiro, mas faltou alguém para tocar nessa bola, hein, Aloysio? Faltou força e também alguém para tocar na bola e colocar ela no fundo das redes, né? Ela saiu fraquinha à esquerda do goleiro Célio, apenas tiro de meta já cobrado e segue a vitória do Caucaia 1-0 sobre o Verdão do Cariri. Uma informação para Farmácias Fernandes. Que Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, oferecimento de Jal Presentes, pensou presentes, Jal Presentes, conosco também Engazeiras Construções. Alô Marcelão, Marco, tudo para a sua obra pelo menor preço, você parcela no cheque, no cartão de crédito, conversa lá com o pessoal da Engazeiras Construções, em frente à estação do metrô. Fala, João Filho. E lembrar que vem aí também em setembro e serão 2 shows, um no Crato Tênis Clube e o outro no Clube dos Comerciários, ele que arrasta multidões pelo Nordeste brasileiro. Tô falando de Zezo, Marco Valério. Esse também é imperdível, viu, meu querido João Filho? Se puder, vá para os 2 shows. E você sabe quem é fã do Zezo? É espetacular. Você sabe quem é fã incondicional do Zezo? Sei sim. Eu vou dizer que você não vai saber, mas é o Aloysio Vilar. O Aloysio Vilar é fã incondicional do Zezo, viu? E o Boi também. Além do Aloysio Vilar, o Boi da Rifa também é fã do cantor Zezo. Meu amigo seu Macedo, do Mercantil Macedo, pai do Marcelo da Engazeiras Construções, também é um grande fã do Zezo, tem muitos fãs aqui no Cariri e esses shows serão sensacionais. Vamos matar a saudade agora em setembro. É verdade, aqui tem falta pro time do Verdão. Levantamento vai ser feito na grande área, prepara-se para a cobrança lateral esquerda do time do Icasa. É o Felipe Pernambuco, capricha, Felipe. O Icasa tenta a marcação do gol de empate, já. A opinião de Demontier Tenório, levantamento para a boca do gol, muito forte. Assim não, né, Aloysio? Assim não, menos força, Felipe. Faltou força na hora do chute, agora força demais na cobrança da falta, até que o Iago tentou, mas a bola foi para fora. Tiro de meta, Caucaia 1 e Icasa 0. Informação para Novo Rio Veículos. Lembrando que amanhã às 6 da manhã tem Jornal Nova Manhã na Vale FM, às 12 horas tem o Jornal Meio-Dia, às 18h05 o programa Vale Esportes. É o jornalismo da Vale FM com muita informação para você. Aqui o time do Icasa vai tocando bola, o goleirão Careca recebeu do zagueiro Jairo, domina pelo time do Verdão, faz o levantamento pela direita, busca a jogada ali pelo alto, tentava o Davi, a bola acaba saindo, a bola sobra para o André Vitor para fazer a cobrança do arremesso lateral para o Icasa. A marcha em couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade. Conosco também Madeireira Beira Rio. O lugar certo para você economizar é na Madeireira Beira Rio. O Icasa tenta colocar a pressão do jogo, melhorou um pouquinho o time do Icasa, pelo menos na sua disposição. Lucas Lourenço domina ali no grande círculo central, fica sem saber o que fazer com a bola. E aí tocou mal, muito mal. A gente não pode nem elogiar um pouquinho, né, Aloysio? Elogiar estraga, né, Marco? Ele foi fazer um passe ali pro Jair, a bola foi pra fora, saiu na linha lateral. Que coisa, né? Caucaia 1 e Icasa 0. Segue o jogo no Raimundo de Oliveira, informou o Produtos Ambev. E aí, meu amigo, você já comprou o seu Cariri da sorte desta semana? Por apenas R$5 você pode ganhar no prêmio principal 2 excelentes motos, 2 Hondas Bros, mais R$5.000, tudo junto no quarto sorteio. Compre já o seu Cariri da sorte, é daqui, é do Cariri. 37 minutos do primeiro tempo, placar de 1-0 contra. O Icasa perde pro time do Caucaia. Goleirão Careca despacha, manda a bola para o ataque, toca
toca de cabeça ali, faz o toquinho, o André, a bola sobra outra vez, devolve o time do Caucaia e de cabeça Marlon vai servindo ali o goleiro Careca do Verdão do Cariri. Trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Grage Veículos Multimarcas, a melhor negociação, você já sabe, está na Grage Veículos. E também conosco, produtos Ambev feitos com amor. A garotada, todo mundo adora. E Casa vem para o ataque, bola tocada pro Davi, a bola sai. Demonte e Tenório. E Casa demonstra uma certa falta de entrosamento pelo que se vê até agora nesse primeiro tempo, hein, Demonte? Se a gente considerar, vamos pôr aqui, nos últimos 10 minutos, o Icasa tem muito mais a posse de bola. E outro detalhe, uma presença maior no campo do Caucaia. Ele deixou um pouco mais de lado aquela sua postura defensiva e avança mais as suas linhas. O grande problema do Icasa é trabalhar essa bola. A gente vê que ele encontra muita dificuldade para trocar passes, né? E o time do Caucaia bem que dá espaços. Me parece assim uma proposta de muito mais buscar na base do contra-ataque, encaixar o contra-ataque para surpreender e conseguir o segundo gol. Mas o Icasa tem uma presença melhor no seu campo ofensivo, Marco. Opinião de Demontier Tenório, 39 minutos do primeiro tempo, no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, o Icasa perde por 1-0. Lembrando, notícia dada no Vale Esportes pelo repórter Aloysio Vilar, o Guarani de Sobral não virá a Juazeiro do Norte no próximo domingo. O Icasa ganhou o jogo por WO, já conquistou 3 pontos na competição e pretende aí tentar pelo menos um empate hoje aqui contra o Caucaia, mas tem falta agora pro time da casa no Bísio. Falta ali pro lado esquerdo do campo de ataque da equipe do Caucaia em cima do Bravo. A falta vai ser cobrada, Marco, mais uma boa chance para a equipe do Caucaia na bola parada. Levantamento vai ser feito na grande área, placar de 1-0, o Verdão perde, mas tenta a marcação do gol de empate, só que o lance agora é a favor do time do Caucaia. Uma informação para a Pizzaria Hamburgueria Oval, ligue, peça sua 988-42-9514, hoje tem promoção, hein? Você pede a sua pizza, dependendo do tamanho, ganha refrigerante de 1 litro, 1,5 litros, vai lá, 98842-9514. Levantamento, bola pelo alto de cabeça, tira a zaga do time do Icasa, ainda tenta pressionar o time do Caucaia, bola sobra pela direita, buscando a jogada ali, o jogador camisa de número 15, Adriano Lucas, bola lançada na área, tranquilo agora o goleirão do Icasa para fazer a defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, 9 da noite, 16 minutos, 21h16. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos o Timaço da Vale FM, conferindo o futebol com muito mais emoção. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Na cidade de Caucaia, temos agora 41 minutos do primeiro tempo, 41 desta primeira etapa pela Taça Fares Lopes. Você tem no placar do Cariri da Sorte, 1 pro Caucaia, gol de Túlio de cabeça, 0 para o Icasa. Bom, ainda hoje pela Copa Sul-Americana, 11 da noite, o Goiás está na Colômbia, onde enfrenta o Santa Fé. A informação para a Atacom, o Home Center, que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para festas. Nilo Embalagens, na Rua São Paulo, número 1505. Aqui veio em casa, a batida pro gol, bola pela linha de fundo. Até que a tentativa foi boa, a performance é que não foi tão positiva assim, hein, Aloysio? É verdade, o Icasa vai se valendo disso.
chutes de fora da área, sem muita objetividade. E agora até que o Iago tentou ali, passou perto, mas foi pra fora, tiro de meta, que vai ser cobrado pelo goleiro Célio. 1-0 a equipe mandante vai vencendo, informou o Dourados Joias. Ô Demontier Tenório, se a gente conhece o Flávio Araújo e a gente já o conhece há algum tempo, ele vai dar uma bronca nesses jogadores do Icasa, que é incrível, né? A falta de entrosamento, a falta de conexão entre os atletas, não aparece uma tabela, uma jogada ensaiada, uma triangulação. O Icasa apresentou muito pouco ou quase nada nesse primeiro tempo, hein, Demontier? Se lhe restar voz, né, para uma conversa com os jogadores, porque a gente percebe que ele está rasgando o verbo ali o tempo todo, às margens do gramado, reclama o tempo todo. Assim, se percebe claramente que a insatisfação do Flávio é algo assim bem evidente no comportamento dele. Mas de fato, né, o time do Icasa não produz o necessário, pelo menos para conseguir um empate nos primeiros 45 minutos. E ele até que tentou motivar o ataque do time alviverde com o Rogério. Mas essa bola é muito mal trabalhada do time do Icasa. Esperar que nesse puxavanco de orelha aí, no intervalo do jogo, o Icasa possa voltar aceso para a etapa complementar. Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale, num oferecimento de Glamodas na cidade do Crato, também para Dourado Joias, Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda produtos da Dourados, Rua Ivani Feitosa, em Juazeiro do Norte. Conheça o Instituto Juazeiro Bom de Bola, direção de Jackson Pilha. Conosco também Alto Posto Casarão, combustível de qualidade em Juazeiro Crato e na cidade de Barbalha. Eu falei do Alto Posto Casarão. 44 minutos, 44 da primeira etapa, não subiu plaquinhas ainda, hein, meu querido Aloysio? Nada até agora, a gente tá aí no aguardo do árbitro. Será que ele vai dar muito tempo, né? Depois de meia hora de atraso aí, Marco? Será que o árbitro tá querendo ir pra casa logo, hein, rapaz? Lembrando que o árbitro da partida é o Adriano Barros. Vem outra vez o time do Calcaia pro ataque, bola tocada pelo Bravo, faz o passe, entrega a bola pelo meio, deixou pro Guto. Bateu de longe, bateu pra fora. O Guto nunca foi fazer gol e chutou muito mal. Só tiro de meta pro Verdão do Cariri. O árbitro tá sinalizando por ali, já já sobe a plaquinha. Estamos nos aproximando dos 45 minutos iniciais. Primeira etapa de partida, 0 para o Icasa, 1 para o Calcaia. O time da casa vence, gol de Túlio marcado no comecinho de partida, um gol de cabeça. Levantamento feito ali pelo time casiano no campo de defesa, tentou sair ali, bola mal tocada, vai sobrando, Júnior dominou, cruzou para a boca do gol, afasta o zagueiro camisa número 3. O Jairo apareceu ali para cortar bem. Outra vez a bola vem dominada pelo time casiano, vem trabalhada pelo André Vitor, camisa 7 no time do Icasa, faz o passe, entrega a bola para a ponta direita, bola que seria pro Vitinho, cortou ali o Patrick, depois marcada a condição de impedimento do atacante do time do Calcaia. Sinalzão do Timaço marcando JF. Tempo regulamentar esgotado na cidade de Calcaia. 45 minutos do primeiro tempo. O árbitro já sinalizou, não é isso, Aloysio? Isso, mais 2 minutos, Marco Valério. Vamos até apenas 47. 47, até que não deu muita coisa não, claro, também um primeiro tempo sem muitas paralisações. Daqui a pouco tem intervalo show com João Filho, comentários de Demontier Tenório, opinião no Timaço, também tem os detalhes, alguma alteração no time do Icasa, no próprio Calcaia, com Aloysio Vilar, é o intervalo show que chega daqui a pouco na 99,9. Oferecimento Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 7 lojas para melhor lhe atender. Grage Veículos Multimarca, seu carro seminovo com procedência e garantia. Conosco também produtos Panebon, Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Alô, meu amigo Damião, tá sempre ligado com a gente também. Marco. Obrigado pela companhia, pois não, Demontier? É só informar que agora há pouco em Crato, ali na Rua Coronel Antônio Luiz, uma intervenção policial, uma tentativa de prender um homem acusado de vários crimes na cidade do Crato. Houve uma troca de tiros entre militares do Raio e um desses homens, né?
E o SAMU acaba de constatar o óbito de um acusado de crimes. O Ronaldo Matheus Feliciano de Lima tem apenas 23 anos. É apelidado por Mucilon, muito conhecido no mundo do crime lá na cidade do Crato. Acaba de morrer no confronto com a polícia militar, militares do raio naquela cidade. Pois, hein, rapaz? Detalhes amanhã no Jornal Nova Manhã da Vale FM. Aqui vai acabar a primeira etapa. O árbitro sinaliza, o Adriano Barros. É fim de papo no primeiro tempo. Terminaram os primeiros 45 minutos, mais os acréscimos do Icasa na Taça Fares Lopes. O Verdão vai perdendo. 1 pro time do Caucaia, 0 para a equipe do Icasa. Já eu volto pro segundo tempo, porque agora eu anuncio o intervalo show do Timaço. Tá chegando o grande João Filho no nosso intervalo show. Fala, JF! É isso, terminou o primeiro tempo e como diz o meu querido amigo Kilber de Campos, é hora do recreio. Mas um recreio vai ser bem complicado para os atletas do Icasa. 1 para o Caucaia, 0 para o Icasa. A estreia do Verdão na Taça Fares Lopes, Aloísio Vilar. Foram podemos colocar o quê? Quase um mês de trabalho. 4 semanas. 4 semanas de trabalho. Mas por enquanto, se levarmos em consideração aquele velho ditado, se a primeira impressão é a que fica, não tá deixando boa impressão não, né, Vilar? É verdade, JF. O Icasa iniciou os trabalhos para Fares Lopes lá no dia 29 de maio, né? Amanhã, exatamente um mês do início desses trabalhos. Os atletas tiveram tempo de trabalhar a parte física, a parte tática, fizeram 2 amistosos contra o Sub-20 do Barbalha e contra a equipe do Guarani de Juazeiro, mas hoje o que a gente vê é uma equipe totalmente confusa, que parece que nunca trabalhou junta na vida. E o Flávio, inclusive, observou isso, fez uma substituição, tirando o Ricardo, colocando mais um atacante, mudou o esquema tático que ele vem sempre trabalhando lá no CT Praxedão. Vamos ver se vai haver alguma diferença no segundo tempo. Até agora, não tivemos nenhum chute realmente no gol. O Icasa não conseguiu chegar com perigo em nenhuma oportunidade. Vamos ver agora se na segunda etapa esse bate-papo aí do Flávio Araújo vai surtir efeito, JF. Tá bom então, Aloísio Vilar que volta daqui a pouco com mais informações, mais detalhes da partida. Por enquanto, 1 para o Caucaia, 0 para o Icasa. Aqui Timaço da Vale FM, são 9h24 da cidade de Juazeiro. 9h25 agora para sermos mais precisos. Um abraço aqui o pessoal da Vila Dom Bosco escutando a gente. Um abraço pro Rap, Dedé, um abraço pra Caitlin, pra Neide também, meu amigo Tico das Quentinhas, um abraço pra você, Tico, a sua esposa, o André, o Davi, a Tainara e o Chincha, pessoal torcendo pelo Verdão. Um abraço pra vocês, obrigado pela audiência. A gente vai fazer aqui uma paradinha, um intervalo muito rápido. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Você está acompanhando o Futebol 2023, a estreia do Icasa, mas por enquanto o Icasa está sendo derrotado pelo placar de 1-0. A gente volta já com o comentário dele, do meu querido Demontier Tenório. Pense nisso. O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. O Enem pode parecer complicado, tipo a última fase do game, mas no Alcance Enem da Assembleia Legislativa do Ceará você tem ajuda para passar dessa etapa com uma equipe de professores qualificados, material didático e aulas online. E o melhor, de forma gratuita. Alcance Enem é o salto que faltava para você alcançar o sonho da universidade. Para saber mais, chama no Zap 85981257919. Todos os domingos, a partir das 8 da manhã, acompanhe o fim de semana da Vale. Oferecimento: Supermercados Opção, em Barbalha, no centro, e em Juazeiro, nos Franciscanos. Alain Martelinho de Ouro, amassou, arranhou, fale com Alain. Produtos de limpeza Joá, 25 anos de tradição, oferecendo eficiência e qualidade. Lojão Auto Center, atende de segunda a sexta até às 20 horas e aos sábados até às 17. HG Indústria e Comércio, produzindo chinelos Marana, Sandbell, Brisa e Beira-Mar. Óptica Albano, as melhores grifes e as melhores marcas em óculos de grau ou esportivo. Rede de postos 3R, agora também com Alto Posto Limoeiro na Rua Rui Barbosa. E Frigorífico Boi de Ouro, tudo para sua feira num só lugar, no bairro Antônio Vieira.
Domingo no Cariri da Sorte tem 2 Honda Bros e muito dinheiro. É isso mesmo, só no quarto sorteio tem 2 Honda Bros 160 0 km, mais 5 mil reais. São 2 Bros pra você colocar na garagem e 5 mil pra pôr no bolso. E mais 9 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais do Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. Tudo isso por apenas 5 reais é demais. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo do Cariri da Sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Fiscalizar ações do Poder Executivo é função do Poder Legislativo. O debate de ideias possibilita que soluções sejam encontradas para as demandas da população. A Câmara Municipal de Juazeiro sabe que exercendo seu papel com transparência e dedicação, fortalece a democracia e contribui para encontrar soluções para os problemas da cidade. Câmara Municipal de Juazeiro, a sua força, a sua voz. Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Vale FM. É isso, gente, de volta aqui no Futebol Show da Vale FM, são 9h28. O Timaço trabalha com o oferecimento das melhores marcas do nosso comércio da região do Cariri. Uma delas, por exemplo, é a Jal Presentes. Pensou na Jal Presentes, na Clóvis Bevilacqua 536, é no meio do quarteirão, no centro aqui da cidade de Juazeiro. Em nome também do Cariri da Sorte, toda semana tem um festival de prêmios pra você. Um abraço, meu amigo Juraci da Jal, obrigado pela audiência. Casarão do Óleo, Farmácia Fernandes, presente em todo momento. Em nome também de Ingazeiras Construções, Prefeitura Municipal de Juazeiro. No oferecimento também dos Mercadinhos São Luís e dos produtos Ambev. É hora de opinião. Em nome também de Glamoda, lá na cidade do Crato. E no oferecimento da Glamoda, tá chegando o comentário dele aqui na Vale FM. Meu querido Demontier Tenório, eu acho que você não tá gostando do que tá vendo não, né, Demontier? Eu tô certo disso? Principalmente, boa noite, João Filho. Um abraço pra você, querido, boa noite. Mais uma vez, porque, sinceramente, eu imaginava algo melhor, uma cara diferente do time do Icasa. Evidentemente que você não pode traçar nenhum tipo de comparativo em relação àquilo que foi o amistoso contra um time do Guarani formado de última hora, sem conjunto, mas mesmo assim o Icasa teve certa dificuldade no primeiro tempo, dominou o jogo, enfim. E você jamais pode imaginar que aquela situação pudesse se repetir diante de um time que já está em atividade. Dá uma clara demonstração de que possui um conjunto melhor, um quadro melhor formatado. Por exemplo, a gente já conhece bem os bons desempenhos por onde passa do Júnior do Goiaba. Esse Zazá do time do Caucaia, ele é um jogador de velocidade, mas eu diria até muito pouco empregado. Ele poderia até ser melhor utilizado. O Bravo, um cara extremamente ciscador. O Vanderlan, um cara que, quando tem a oportunidade, ele consegue botar a bola para dentro, não tem cerimônia. O Guto, esse homem lutador, né? E um cara que faz um papel interessante, que é aquele de não só de contenção, mas também de uma busca de distribuição de jogadas. Então, por esse quadro que eu estou me referindo, você ainda vê os avanços ali do Ceará para ajudar toda essa gente na peça da frente e do próprio Patrick. E quem fez o gol foi um zagueiro do time do Caucaia. Mesmo tendo peças bem positivas no ataque, não que o time do Icasa tivesse oferecido qualquer tipo de resistência maior, porque eu até falei aqui, quer dizer que eu estava ansioso para saber que hora o time do Icasa ia entrar no jogo. E quando ele percebeu que o jogo tinha começado, ele já estava perdendo de 1-0. E não foi absolutamente falta de recado, não. Uma zaga confusa,
um time do Caucaia que começou bem insinuante, foi para cima do Icasa. Você tem uma ideia, João Filho? Logo aos 5 minutos, o Vanderlan domina uma bola, poderíamos assim dizer, uma chance real de gol do time do Caucaia. Nessa perspectiva sobre a qual me referi, de uma bola melhor trabalhada na peça ofensiva, que ela sai de um lado para outro, vamos dizer, numa transição com bastante eficiência por parte do time do Caucaia, diante de um Icasa que é como se ele tivesse, pelo menos até aqueles momentos iniciais, assistindo ao jogo. Isso inconcebível. Tanto que as queixas, as reclamações, o Flávio Araújo, às margens ali do gramado, esbravejando o tempo todo com a sua equipe. Ele não aguentou ver, por exemplo, aos 5 minutos, o Vanderlan dominar uma bola praticamente livre de marcação, mas o Icasa ainda deu sorte, porque ela bateu na zaga. Mas foi assim, poderíamos dizer, de uma bola trabalhada com melhor qualidade, com maior eficiência por parte do Caucaia. É como se ele já estivesse dando uma demonstração clara e logo no princípio da partida sobre essa situação que eu me referi, de jogadores que conseguem fazer uma transição e dar uma efetividade positiva ao time do Caucaia. 2 minutos depois, uma nova demonstração dessa realidade diante de um time do Icasa, assim, parece com sono dentro de campo, sem nenhuma inspiração. O Bravo pega uma bola aqui pelo setor esquerdo do time do Caucaia e, pasmem, meus senhores, novamente, livre de marcação, por conta, não sei se de um cochilo por parte da zaga, ou dessa transição mais rápida, mais fácil, essa concatenação. O Caucaia troca melhor passes e foi nessa busca que ele acabou aos 7 minutos de partida com o Bravo sozinho escapando aqui pelo setor esquerdo e batendo bem e obrigando o Careca a fazer uma boa defesa. Quer dizer, com apenas 7 minutos, o Caucaia já dava uma demonstração sobre as suas pretensões nesse jogo. Não demorou e aos 14 minutos apenas, o Caucaia chegou à marcação do gol. Lance de bola parada. Cobrança de escanteio pelo Júnior Goiaba. Ele consegue fazer um centro perfeito e aí encontra o Túlio que, de cabeça apenas, desviou do goleiro Careca, abrindo o placar. Quer dizer, com 15 minutos de partida, e diante de um time assim, meio atrapalhado, meio perdido dentro de campo, semelhante àquele cão que cai do caminhão da mudança e quando está no solo não sabe em qual direção ir. O Icasa dava essa demonstração clara de uma falta de conjunto. Quer dizer, para o time do Caucaia, tudo o que se pretendia. Um gol aos 15 minutos, melhor dentro de campo, com a posse de bola, um time do Icasa sem esboçar qualquer reação. Isso foi aos 14. Aos 23, o Flávio promove a primeira alteração no time do Icasa, quando ele abre mão de um zagueiro, né, um homem ali da sua zaga, o Ricardo Cratense, para colocar o Rogério. Quer dizer, se arriscar, porque ele abre mais o seu sistema defensivo e diante de um Caucaia que já tinha uma presença bem interessante ali no ataque. Mas ele resolveu ir para cima. Ele coloca o Rogério para ver se conseguia mudar a cara do time do Icasa, se tinha uma presença melhor
no campo ofensivo, pois não. Ô, meu querido Demontier, me perdoe incomodar, só a título de informação mesmo, esse lateral Ceará, que está no Caucaia... Antigão, né? Ele mesmo, esse Ceará, é daqui da região do Cariri, é dali de Dom Quintino, distrito do Crato, foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2003, com Vanderlei Luxemburgo como técnico, viu, Demontier? E tem o quê? Uns 40? Deve estar nessa faixa, 39 para 40. 40 fechado, vem a informação que é 40 fechado. Quarentinha, né? Quarentinha. Quer dizer, e tem toda uma disposição, tem uma vontade de jogo. Ele se larga pro ataque, né? Levantando bola na área. É um jogador de qualidade, né? É como se ele fosse assim um instrumento de orientação desse time do Caucaia, de observação, para tentar dar um prumo. Pelo menos a partir do que ele conseguiu ao longo da sua trajetória no futebol e reuniu em termos de experiência, né? Para repassar tudo isso para os demais jogadores. E tem outros. Eu acho que esse Guto aí já tem um bocado de estrada aí, uma minutagem muito boa, né, João Filho? Acho que o Guto... Sim, o Guto também jogou aqui no Icasa. O Guto já tem mais de 35 anos. Pois é. O Júnior Goiaba, atacante, que já passou aqui pelo Icasa. O Júnior é mais novo, né? O Júnior é mais novo, mas é uma média de idade assim, jogadores experientes que tem o Caucaia, concordo plenamente com você. Eu não saberia nem te dizer qual é a média de idade do time do Icasa. Mas seja qual for, me parece assim, meio inocente, meio sem um prumo, sem saber o que quer na vida, sabe? Porque se você considerar ali para frente, para o ataque... Vai começar, filho! O Vitinho que nada fez, o Juan também e o Davi... Agora tem o Rogério. O que a gente espera efetivamente é que o Flávio tenha dado um bom puxão de orelhas nos seus jogadores e que eles voltem com uma melhor determinação para a etapa complementar. Bom, vem aí o segundo tempo de Caucaia e Casa. Professor Careca da Escolinha do Careca. Grande abraço, obrigado pela audiência. Tá de volta ele, que é o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Legal, JF, estamos de volta para o segundo tempo do time do Icasa contra a equipe do Caucaia. Tomara que daqui para frente tudo possa ser diferente. É o que a gente espera em termos de Verdão do Cariri para esta segunda etapa. O Icasa que processou uma alteração e o Flávio mexeu na defesa, agora mexeu na lateral esquerda do time do Verdão, Aloysio. Exato, Marco. O Flávio Araújo acabou tirando o Felipe Pernambuco com a camisa 6 para a entrada do Laerte com a 16. O Laerte é aquele que vinha trabalhando já com a equipe titular desde o início dos trabalhos do Icasa. Então, 6 por 16, Laerte em campo, informou, atacou um home center que o Cariri aprovou. Vamos então pro segundo tempo de partida, meu querido Aloysio Vilar. 1 pro time do Caucaia, 0 para o Icasa. Tomara que o Verdão do Cariri consiga melhor sorte no segundo tempo. Pegada dura ali em cima do Rogério Ceni. Rapaz, eu acho que esse amarelinho vai ficar barato pro jogador do Caucaia, viu, Aloysio? Ficou barato realmente aí pro Ceará, capitão da equipe do Caucaia, e se pintou cartão. Madeireira Beira-Rio na informação, camisa 20 da equipe do Caucaia, o Ceará, após falta ali no Rogério, no setor de meio campo em favor do Icasa, e vai ali o Lucas Lourenço se apresentando pra cobrança. E pela minha contabilidade aqui, é o primeiro cartão para jogador dentro de campo, já que o técnico Flávio Araújo também recebeu o cartão na primeira etapa. Aqui o Icasa tenta, o goleiro bota a bola para escanteio. No chute direto, goleirão sério do Caucaia, bota a bola para escanteio. Escanteio pro Icasa. Gol aonde, João Filho? Gol na Copa Libertadores, o Flamengo faz 1-0 do Alcas do Equador. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Obrigado para você que tá com a TV ligada e com sono. Timaço da Vale, novo cruzamento, a tentativa, a bola sai pela linha de fundo, quem buscava agora
agora era o zagueiro Jairo, só tiro de meta pro time do Caucaia. Trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Cariri da Sorte, toda semana, um festival de prêmios para você. Domingo tem 2 Honda Bros, mais R$5.000 no prêmio principal. Compre já o seu Cariri da Sorte. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 7 lojas para melhor lhe atender das Farmácias Fernandes. Outra vez a bola tocada pelo time do Caucaia aqui no campo de defesa, trabalha a jogada agora, o jogador que é o Adriano Lucas, movimenta, toca a bola da frente, recuperação do time do Icasa, só que o árbitro parou, viu ali uma falta, é falta pro time da casa, o time que tá vencendo o jogo, Aloísio. Agora falta ali no setor de meio campo em favor do Caucaia, o Jairo é quem tava por ali e o Guto vai para a cobrança, Marco Valério. João Filho, você está encarregado para descobrir aí a idade do Guto, que há 10 anos, 12 anos atrás, brilhava com a camisa do Icasa aqui no Cariri, JF. Me lembrei do nosso querido saudoso Carlos Alberto Miranda. Guto jogou com o Cook no Náutico, lá nos antepassados, né? Mas eu vou buscar a informação. Tá certo, com Cook não, mas com Dude do Del Dude, ele jogou sim, lá no Fortaleza, também jogou no time do Ferroviário. Aqui levantamento pro time do Caucaia com Patrick, levantou pra boca do gol, bola pelo alto, muito forte o cruzamento, a bola sobra pela direita, novo cruzamento agora do Ceará e o goleirão Careca do Icasa faz a defesa, 35. Já toca a bola buscando a chegada do camisa 22, Rogério Senna do Icasa, que ganha arremesso lateral, o Icasa mexe todo o lado esquerdo com o Rogério mais à frente, agora com o Laerte. Qual é a idade do Guto, JF? Que atende no seu nome de batismo o senhor Jonathan Medeiros de Souza, 35 anos. Agora eu vou te contar, mesmo com 35 anos, ainda é muito melhor do que muito volante que passa pelo futebol do Cariri, tanto no Icasa, no Guarani, no Crato, no Barbalha, ainda tem lenha para queimar o veteraníssimo Guto. Uma característica de um homem pegador, né? Aquele cri-cri que não se vê diante da situação de uma bola perdida. Na sua passagem pelo Icasa, o grande pecado de Guto foi aquela bola que ele perdeu e a Chapecoense fez 1-0, né? Naquele jogo festivo no Romeirão, enfim. Mas somente aquilo, porque no mais ele foi de uma importância muito grande no time do Icasa, né? Tá legal, opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Vamos então, aqui com 5 minutos do segundo tempo, bola tocada pelo atacante bravo do time do Caucaia, recuperação do Icasa, limpa bem o lance ali, a zaga do Verdão, entrega a bola para Rogério Senna, domina, faz o passe, entrega a bola para Vitinho, dormiu ali no lance o Vitinho. Ô, Vitinho! Acorda aí, rapaz, pelo amor de Deus, que é isso? A bola tocada outra vez pelo time do Caucaia, chega batendo ali o Vanderlan, explodiu em cima da zaga, buscar novamente a jogada pelo setor canhoto, ganha arremesso lateral pro time do Caucaia no campo de ataque, o time do Caucaia que vence pelo placar de 1-0. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar. Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. Olha o Caucaia de novo, o jogo tá parado, marcada ali a falta agora no campo de defesa, falta pro Verdão, ou deu só tiro de meta, Luísio? Só tiro de meta, a bola saiu, então Careca é quem tá ali com a bola, já recolocou ela em movimento, segue a vitória do Caucaia de 1-0 sobre o Verdão do Cariri, numa informação para Pizzaria e Hamburgueria Oval. Conosco também Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade, em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra, pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. 6 minutos e 30 do segundo tempo, e Icasa vai tocando bola no campo de defesa, quem trabalha é o zagueiro Célio, aliás, é o zagueiro Jairo do time do Icasa, que me causa uma boa impressão, apesar do Icasa não fazer um bom jogo até agora. Volta com Lucas Lourenço, abriu jogada pela
ponta direita, passe muito profundo, muito distante, só lateral pro time do Caucaia, não deu para chegar ali, o lateral do time do Verdão que trabalha pela direita, André Victor. Então é bola pro time do Caucaia que não tem pressa nenhuma para cobrança. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Obrigado pela companhia. Você que nos acompanha também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Também o canal Timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. E tá mudando o time do Caucaia. Técnico Lamar Lima, muito conhecido do torcedor do Cariri, processando a primeira alteração no time da casa. É, mudança no ataque do Caucaia, sai o Bravo com a camisa 9 para a entrada do 22 Leomir. Repetindo, sai o 9 Bravo, entra o 22 Leomir, informou Atacom Home Center que o Cariri aprovou. E Marco, aproveitar aqui para mandar um abraço para os nossos ouvintes, o Jonas da Fúria Casiana que está acompanhando a gente, Alfredo Benício também ligado e o Lourenço Macedo, aí tem o nome do volante do Icasa, né, o Lourenço. Abraçar todos eles ligadinhos aqui na 99,9. Tá legal, obrigado pela companhia aqui, Timaço da Vale FM 99,9. Alô, professor Caneca, aquele abraço também, obrigado pela audiência. 8 minutos do segundo tempo, placar de 1-0 perto de casa para o Caucaia. Agora o Verdão tem que apresentar alguma coisa no segundo tempo. Bola com Laerte, movimenta a bola que seria ali pro Rogério Senna. Ele não teve domínio, a bola saiu, lateral pro time do Caucaia, aqui no campo de defesa. Tá cansado de pagar contas absurdas? Energia, a Gênesis Solar é a solução. Ligue para 981237956 e fale com Luciano Carvalho da Gênesis Solar. Conosco também Atacom Material de Construção, Atacom Home Center que o Cariri aprovou, jogo parado. Falta pro Icasa, Luísio. Falta pro Icasa, Laerte e Vitinho se apresentando ali para a cobrança no meio campo, Lucas Lourenço com ela. Vem um dos volantes do time do Icasa, o Lucas, toca a bola para Laerte, volta para Lucas. O Icasa tenta encontrar soluções no meio campo, é que o Verdão não tem ali um chamado organizador de jogadas. Guto corta bem pelo time do Caucaia, a bola vai sobrando, tentativa de jogada ali na frente agora com Zazá. Vem o Icasa na recuperação, Juan domina, camisa 9 do time do Icasa, vira o jogo, toca a bola pela ponta direita, faz o passe, entrega a bola para André Vitor, cruzou para a boca do gol, tentava ali o jogador Rogério, bate pro gol, bateu mal, muito mal, só tiro de meta, Luísio. Bota mal nisso, né? Pegou muito mal na bola o Rogério Senna, ali de fora da área, a bola saiu à esquerda do goleiro Célio, apenas tiro de meta, segue a vitória do Caucaia 1-0, numa informação para Alain Martelinho de Ouro. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, 21h49, 9h49 da noite. Torcedor, obrigado pela audiência. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Segundo tempo de partida, estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia. No placar do Cariri da Sorte, 1 pro Caucaia. Gol do zagueiro Túlio, Icasa 0. Bom, o Corinthians está em campo, ainda buscando uma vaga para chegar na Copa Sul-Americana e vai empatando com o Liverpool do Uruguai, 0-0. A informação para a Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. 1-0 vai perdendo o Icasa, você confere tudo no oferecimento dos produtos Ambev. O Icasa tenta na peça ofensiva buscando a jogada, tentou ali, buscou mais uma vez Iago, abriu jogada com Lucas Lourenço, ele faz o passe pela direita, buscando a chegada ali do André, chegou, bate pro gol, a bola passa à esquerda da meta do goleiro Célio do Caucaia, mas finalmente o Icasa chegou ali com um bom arremate,
quase a marcação do gol do Davi, hein, Aloysio? Depois que a defesa do Caucaia afastou a bola, o Davi bem que tentou, mas a bola foi pra fora, passou à esquerda do goleiro Célio, segue o jogo 1-0 pro Caucaia, informou Churrascaria Mão de Vaca. Lembrando que amanhã, 18h05, tem programa Vale Esportes, e você pode acompanhar o programa Vale Esportes também nos nossos canais do YouTube. Agora foi a vez de uma entrada mais dura ali do zagueiro do time do Icasa, o Célio. Aliás, o Célio não, o Jairo, pois não, JF? A bola tá rolando também pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa fez 1-0 no Vitória. Questão de 5 minutos depois, o Vitória empatou 1-1 por enquanto, lá no Barradão, em Salvador. Deixa eu aproveitar essa paradinha para ouvir a opinião do Lemontier Tenório, porque time do Icasa, como é que voltou pro segundo tempo? Tá lhe agradando o Verdão, Lemontier? Rapaz, 11 minutos do segundo tempo. Primeiro chute a gol do time do Icasa, para fora. Mas arriscou. De fato, tem que arriscar, tem que buscar o caminho do gol. Porque, evidentemente, que se o Icasa consegue o gol de empate, ele entra no jogo. E pode até surpreender o time do Caucaia. Agora precisa melhorar muito. Tem momentos que o jogo é de uma cara feia tremenda. É chutão para lá, chutão para cá. Aquele início fulminante do time do Caucaia ficou ali naquele gol. Com 15 minutos no primeiro tempo e depois nada mais. Fica ali tocando a bola, cadenciando o jogo. Já o Icasa, ele é lento. Ele tenta imprimir um ritmo melhor, Marco, mas não consegue. Porém, um pouquinho melhor na etapa complementar. Opinião de Lemontier Tenório, aqui no nosso timaço da Vale FM. O Icasa perde pelo placar de 1-0. 13 minutos do segundo tempo no estádio Raimundo de Oliveira. O Raimundão na cidade de Caucaia. Aqui a bola vai ser movimentada. O árbitro antes vai conversar com alguém ali, sinaliza, vai para lateral do gramado, exatamente para fazer alguma sinalização, bola que favorece ao time do Caucaia. Daqui a pouco eu quero saber de você, Luiz, pode até ser agora, as opções do Icasa, o técnico Flávio Araújo já mexeu em 2 posições, inclusive mudou o esquema tático da equipe, agora quais seriam as outras opções? Bem, o Icasa tem à sua disposição no banco de reservas, além do goleiro André, o lateral direito João Vitor, que é um garoto da base, o zagueiro Wesley, que também era da base, aí você vai ter também o Douglas Bomba volante, Marcelinho Piauí, que é volante, o Zacarias, que é volante, o Lael, que é um meia, e os atacantes Jefinho e Marcelo Júnior, que é o filho lá do Marcelinho Paraíba. Essas são as opções que estão disponíveis aí pro Flávio neste segundo tempo. Vamos ver se vai haver alguma alteração, se vai haver alguma mudança no time do Icasa para a segunda etapa. O detalhe chegando em nome de Jau Presentes, JF. O Vitória empatou o jogo, mas aí foi para checagem do árbitro de vídeo, teve toque de mão, o gol foi anulado. O Sampaio Corrêa segue vencendo pela Série B, 1-0. E você falou em árbitro de vídeo, só lembrando que na Taça Fares Lopes não temos o VAR, não é assim? E quem estiver pensando que um dia poderá acontecer nas competições aqui do Ceará, fique só no sonho. JF, se comporte. Fique só no sonho. Se comporte, seja humilde, JF. Aqui tem escanteio pro time do Caucaia. Numa retomada rápida ali do contra-ataque, a zaga do Verdão colocou a bola pra linha lateral. Aqui, timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Levantamento vai ser feito na grande área. Vai o Júnior Goiaba, ex-Icasa, para a cobrança desse escanteio. Numa informação de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, também para Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra, pelo menor preço você encontra na Ingazeiras Construções. Levantamento para a boca do gol, bola pelo alto, cruzamento, tentou ali de cabeça, o toque chegou na grande área, era o Adriano que tentava, insistiu ainda o time do Caucaia, tira a zaga do Verdão, a bola sobra com o Vitinho, domina, faz o passe, entrega da peça ofensiva, tentando a jogada com o Rogério Senna, antes chegou ele, o sempre competente Guto, para ganhar bem pelo time do Caucaia, faz o passe, toca a bola para Vanderlan, ex
Barbalha, né? Jogou muito tempo também no time do Guarani de Sobral. A bola favorece, portanto, ao time do Caucaia. Guto vai para a cobrança. Conosco, Grade Veículos Multimarca, seu carro seminovo com procedência e garantia, você já sabe, é na Grade Veículos. Produtos Ambev, feitos com amor, adorotada, todo mundo adora produtos Ambev. E agora ali a chegada mais dura do atacante do time do Caucaia, o árbitro deu só tiro de meta pro Verdão, Aloysio. É isso, o Marlon tava ali na jogada também, mas foi apenas tiro de meta marcado pelo árbitro da partida. Segue a vitória do Caucaia, 1-0 sobre o Verdão do Cariri, informou o Baleia Burger. Tudo da marca de 17 minutos do segundo tempo, 17 minutos do segundo tempo. Obrigado, torcedor, pela companhia. Você que tá vendo o jogo pela TV, acompanhando a transmissão do Timaço. Obrigado também pela audiência. Lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial também, o Timaço da Vale FM, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E ainda tem o nosso Instagram, @Timaço da Vale. Aqui chega o Caucaia e que golaço! Gol! É do Júnior Goiaba, é do Caucaia! É a lei do ex no estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia. E que golaço do Júnior Caucaia! Ele recebeu na intermediária, caminhou, livrou-se de 2, 3 marcadores do time do Icasa e bateu um tirambaço no alto, indefensável pro goleiro careca do Verdão. 17 minutos do segundo tempo. É o segundo gol do jogo, o segundo gol do Caucaia. E que golaço aí do Júnior Goiaba, ex-Verdão do Cariri, Aloysio. É a famosa lei do ex, Marco Valério. Infelizmente agora contra o Icasa. Uma arrancada rápida pelo lado esquerdo, Júnior Goiaba passou por um, passou por dois e mandou lá no canto esquerdo do Careca. Um golaço para marcar o segundo gol da equipe do Caucaias. 2 pro Caucaia, 0 pro Icasa, Marco. É a agendinha do futebol show do Timaço da Vale FM. Enquanto que o Icasa processa 2 mudanças. Que golaço do Goiaba, hein, JF? O primeiro dele na Taça Fares Lopes com a camisa do Caucaia, o segundo do Caucaia na competição, e é o segundo gol que toma o Icasa. É, rapaz, que coisa! Fica mais difícil pro Verdão do Cariri agora. Gol. Icasa que fez mais 2 mudanças. Primeiro você e o gol, João Filho. Tem gol na Série B, o Guarani de Campinas faz 1-0 no Mirassol. Tá certo, vamos às mudanças do Icasa, Aloysio. Vamos lá, Marco. O Icasa mudou em 2 oportunidades, em 2 posições. Ele tirou o Davi com a 11 e colocou o Jefinho com a 20. Sai Davi com a camisa 11, entra Jefinho com a 20. E saiu também o Juan Patrick com a camisa 9 para a entrada do Marcelo Júnior, Marcelinho com a 21. Sai o 9 e entra o 21, Marcelinho está em campo, informou Atacom. Tudo isso na marca de 19 minutos e 30, daqui a pouco, opinião de Demonte Tenório. E o Icasa, do técnico Flávio Araújo, já com 4 alterações. Aqui o Verdão tenta com Rogério Cena, afasta a defesa do time do Caucaia, manda a bola para o ataque, buscando a chegada ali, Vanderlan, antecipação do Marlon, ataque agora do time do Caucaia, com toque de mão do atacante, bola favorece o time do Icasa no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, 9 da noite, 59 minutos. 9h59 na Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste no Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Segundo tempo de partida, 20 minutos do segundo tempo. No placar do Cariri da Sorte, Caucaia tem 2 e Icasa 0. Jogo encerrado, o Ceará ficou no 0-0 com o Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. A informação para a Madeireira Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado,
torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento nos produtos Ambev. Também para Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. O Demontier Tenório, 2-0 Caucaia. O resultado é justo, na sua opinião, Demontier? O time do Caucaia, ele adotou uma postura de que estaria aí para tentar encaixar contra-ataque. Me parece que se deu bem, né? É como o caminho da opção dele. E essa arrancada do Júnior Goiaba, ela escancara muito claramente a letargia do Icasa, do seu sistema defensivo. Passa por um, o cara olha, acha que não vai dar em nada, na velocidade ganha do outro. O Iago poderia ter cortado, não o fez, poderia ter dado um carrinho ali, retirado a bola, não o fez, achando que ele não iria a lugar nenhum. 2-0 Caucaia, numa bela jogada, numa arrancada belíssima desse Júnior Goiaba, e não só arrancada, viu, Marco? O chute dele foi violento e bem certeiro, sinceramente falando, 2-0 merecido para o time do Caucaia. É muito mais objetivo na partida, o time da região metropolitana da capital cearense. Aqui Timaço da Vale FM, em nome da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. E Glamodas, cintos, carteiras, bolsas, sandálias femininas, mochilas, tudo isso na Glamodas, na cidade do Crato, lá no Mandacaru Center. Aqui lateral para o time do Icasa, 23 minutos do segundo tempo, vai ficando cada vez mais difícil para o Verdão do Cariri. A estreia não é boa e já passa a ser preocupante a situação do Icasa, porque é um campeonato muito curto, com apenas 4 jogos, não é, Aloysio? Pelo menos nessa primeira fase. Deveria ser 4, né? Mas agora será apenas 3, já que o Guarani de Sobral desistiu do jogo de domingo. Então o Icasa pega agora o Atlético Cearense daqui uma semana e depois só o Ferroviário, lá pro dia 26. Não tem uma data ainda definida, mas provavelmente 26, uma quarta-feira. E o Ferroviário não tem vaga na Copa do Brasil, viu, mano? Todo mundo brigando por essa vaga, à exceção do Iguatu, que já tem a vaga garantida para a Copa do Brasil. Olha o Caucaia chegando, novamente a bola tocada pelo Júnior, só que dessa vez não pegou bem na bola. Goleirão do Icasa fez a defesa com uma certa facilidade. Ali o Careca, que não tem nada de careca. Tem nada de careca. Mais uma chegada da equipe do Caucaia, mais uma vez com facilidade ali. O Júnior Goiaba entre os marcadores, entre os zagueiros do Icasa, mas dessa vez ficou fácil pro Careca. Segue 2-0 para a Raposa Metropolitana, numa informação para Alain Martelinho de Ouro. ESC Pré-Vestibular e Cursos, o maior índice de aprovação do Cariri. Acesse www.esccursos.com.br. Conosco também Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para festas. Nilo Embalagens, na Rua São Paulo 1505. Conosco também Dourados, semijoias e quintijoias, para você revender e ganhar uma boa grana. Informações no WhatsApp 999933031. Eu falei da Dourado Joias. Vem o time do Caucaia no ataque com Vanderlan. Abriu jogada, faz o passe, entrega a bola pela direita, tentava ali a jogada, vem tirando o Leomir, é quem buscava a jogada pelo time do Caucaia. E a impressão que passa é que o Icasa sentiu o segundo gol, né? O Verdão até tentava a marcação do gol de empate, depois do segundo gol do time do Caucaia, parece que o Icasa sentiu bastante. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, 10 da noite, 4 minutos. Obrigado pela companhia. Somos o Timaço da Vale FM. Ares Motos informando agora o tempo de jogo na Taça Fares Lopes. Segundo tempo de partida em Caucaia, terra
terra de Chico Pezão, 26 minutos do segundo tempo no placar do Cariri da Sorte. Não tá bom pra nós não, 2 pro Caucaia, 0 para o Icasa. O Ferroviário, que será adversário do Icasa na Fares Lopes, jogou hoje pela Série D e venceu o Atlético Cearense por 2-1. A informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Atlético Cearense citado agora pelo João Filho, que será o próximo adversário do Icasa na Taça Fares Lopes, já que o Guarani de Sobral vai levar o WO no jogo de domingo na Arena Romeirão. O resultado já publicado, inclusive no site da Federação Cearense, que já baixou até portaria comunicando o fato. O Icasa joga somente quarta-feira agora contra o time do Atlético na cidade de Horizonte, no estádio Domingão. Mais 2 mudanças, Aloísio. Isso, 2 mudanças na equipe do Caucaia. Marcos saiu, autor do segundo gol do Caucaia, o Júnior Goiaba, com a 11 para a entrada do 99, mais um ex-Icasa, Dudu Itapajé, 11 pelo 99, Dudu Itapajé em campo. A outra mudança foi a saída do Guto com a 8 para a entrada do 10, Everton. Sai Guto com a 8, entra Everton com a 10, substituições em nome de Atacom. Esse Everton bastante veterano, brilhou muito no futebol cearense com a camisa do Fortaleza e também do Ferroviário. Já está em final de carreira aí, jogando já há alguns anos no time do Caucaia. 27 minutos do segundo tempo, vem o Icasa com Vitinho. Ele toca na frente, bola para Laerte, a bola sai lateral no campo de defesa para o Icasa. Impressionante a falta de entrosamento do time do Icasa, que treina há quase um mês. Eu me lembro aqui que você falou, Aloysio, que no dia 29 de maio o Icasa iniciou seus trabalhos para Fares Lopes, ou seja, hoje é 28 de junho, então basicamente um mês de trabalho pra gente ver o que tá havendo aí, um total desentrosamento do time do Icasa. É até uma certa falta de vontade também a gente percebe por parte do Icasa, não dá pra entender realmente o que tá acontecendo. Foi a notícia do Guarani de Sobral que acabou desmotivando, era pra motivar mais ainda, né? Entraram aí já achando que era líder, já ganhou, enfim. Não sabemos as razões, mas de fato nem parece o Icasa que trabalha no CT Praxidão e aquele também que jogou com o Guarani domingo, viu, Marcos? Informação para Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12, também para Fox, a melhor assistência técnica pro seu celular. Aqui cruzamento, subiu Careca, goleirão do Icasa para fazer a defesa, já movimenta, lança a bola pelo setor canhoto, o passe é feito ali pelo Marcelo Júnior, tocou, devolveu ali a zaga do time do Icasa, Jefinho brigou por ela também, a bola vai sobrando agora com o zagueirão Marlon, tome chutão pra frente, Icasa, a bola tocada pelo meio, buscou a jogada ali, o camisa de número 22, Leomir, do time do Caucaia, vem tirando a zaga do time do Icasa, a bola sobra para Everton, marcação do Lucas Lourenço, árbitro paralisou, deu falta, tudo isso com 29 minutos, e a impressão que passa é que o time do Caucaia controla o jogo, toca a bola, gasta tempo, Caucaia que não foi capaz de ganhar de ninguém no seu grupo da Série D do Campeonato Brasileiro, não ganhou, venceu um apenas, né? O restante empatou ou perdeu, muito mais empatou e tá ganhando do Icasa, né, Monti? E como eu disse, é a primeira do Caucaia contra o Icasa em toda a história da Fares Lopes, né? E esse Caucaia, só complementando, escapou do rebaixamento no Campeonato Cearense. Caucaia e Barbalha permaneceram para a primeira divisão do Campeonato Estadual para o ano que vem. É verdade, João Filho, bem lembrado. Aqui quase 30 do segundo tempo. Levantamento feito pela direita, tenta o time do Caucaia. Everton faz o passe, tocou bola para o Ceará. Chega a marcação, tocou a bola ali no Vitinho. A bola sai lateral em favor do time do Caucaia. É muito comum a gente prestar atenção sempre no camisa 10 de cada time, né? Pelé, Zico, Messi, jogadores que eternizaram a camisa 10, então quando você vê o 10 ali do time, você diz, rapaz, esse cara deve ser bom, mas eu vou te contar, esse Vitinho Demontier, pelo que eu vi até agora, é um jogador praticamente nulo no time do Icasa, não merece estar com a 10, Demontier Tenório. Esse Everton que entrou agora com a 10, em poucas vezes que ele pegou na bola, ele dá uma demonstração de qualidade enorme, né? Ele se prepara para receber e já sabe o que fazer com a bola.
onde distribuir, onde jogar na bola. Quer dizer, ele já deu uma impressão com a camisa 10 em pouco tempo de jogo muito mais positiva do que o Vitinho com a 10 o tempo todo desse jogo. Esse Everton que foi campeão brasileiro vestindo a camisa do Cruzeiro, né? E aqui mudanças no time do Caucaia. Mais 2 alterações no time do Caucaia, que vai promovendo mudanças em profusão no estádio Raimundo de Oliveira. Parece que o técnico do Caucaia já começa a colocar alguns jogadores para descansar. Vamos lá, Luísio? Vamos lá, Marco. Ele retirou com a 5 o Wilker para a entrada do camisa 16, que é o Jackson Caucaia. 5 pelo 16, Jackson Caucaia em campo. Quem também acabou de entrar foi o Vitor Fernandes com a 21 no lugar do Zazá com a 19. Saiu 19 Zazá, entra o camisa 21 Vitor Fernandes. 4 substituições, portanto, da equipe do Caucaia, informou o atacante. Tá certo, o time do Caucaia vem para o ataque, levantamento da grande área. Houve falta ali do jogador do time do Caucaia. Era exatamente o jogador que tem nome de cantor de sucesso, Vitor Fernandes. Não tem esse, né, JJ? Tem sim. E o cabra é bom, animado. Eu gostei do JJ, viu? Um abraço pro nosso querido JJ. Grande JJ. É que eu olhei pra você, lembrei do meu querido JJ, que trabalha na Câmara Municipal de Juazeiro. Laerte faz o tasse pelo time de casa, entrega a bola para Marcelo Júnior, trabalha a bola pelo setor canhoto, desce com bola dominada, chega bem ali o camisa de número 22, Leomir. Depois, na sequência da jogada, o próprio Leomir deu entrada dura no jogador do Icasa e recebeu amarelo, bem, Aloísio? Isso, se pintou cartão, Madeireira Bereril na informação, Leomir, camisa 22 da equipe do Caucaia. O Vitinho ficou ali reclamando de um soco no rosto, algo assim, ficou com as mãos no rosto, mas não foi nada de grave não, já tá ali em movimento. Falta pro Verdão, Jefinho na bola. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Só Fumê Service. Investimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marrocos, número 408. Levantamento para a boca do gol. Jefinho na cobrança da falta. Faz o cruzamento, devolve ali a zaga do time do Caucaia. Vai brigando por ela, Leomir. Vem rasgando, tirando de qualquer maneira, Patrick. Lateral do time do Caucaia. A bola sobra pelo meio, tentou Laerte do time de casa, vem buscando também a chegada, o camisa de número 17 do Caucaia, que é o Vanderlan, glorioso Vanderlan, ex-Barbária. Então é lateral, já cobrado pelo time casiano. Glamodas, cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo e bom gosto. Glamodas, na cidade do Crato. Conheça o Instituto Juazeiro Bom de Bola. A direção é do grande Jackson Pilha. Subiu mais um cartãozinho, Aloísio. Camisa 17 do Caucaia, Vanderlan, acabou fazendo falta ali no Laerte, lateral esquerdo da equipe do Icasa. 17, Vanderlan, se pintou o cartão. Madeireira Bereril na informação. Gol no futebol do Brasil, informação no timaço da Vale para Só Fumê Service com JF. Copa Libertadores da América, é gol do Corinthians, Matheus Araújo. Corinthians faz 1-0 no Liverpool do Uruguai e o Flamengo marcou o segundo. Flamengo 2-0 do Alcas do Equador. Para alegria do meu amigo Ejaildo do ESC, pré-vestibular e cursos, o maior índice de aprovação do Cariri. Acesse o novo site do ESC, www.esccursos.com.br. Conosco também Nilo Embalagens, tudo em embalagens e artigos para festa na Rua São Paulo, ali pertinho da Calanto. Aqui vem o Icasa, batida pro gol, a bola foi para fora, passou longe, só tiro de meta em favor da equipe do Caucaia. Tá ficando difícil porque o relógio não para, hein, Aloísio? É verdade. Infelizmente, no futebol não tem essa de parar o tempo, Marco. Quase 35 do segundo tempo. O Icasa vai perdendo por 2-0 e sem conseguir apresentar ainda boas performances nessa segunda etapa do jogo contra o Caucaia. Tá legal, Aloísio Vilar, que acompanha o dia a dia do Verdão do Cariri para o Vale Esportes do timaço da Vale FM. E lembrando também o nosso Instagram, para você seguir, ficar bem informado com as notícias do futebol da gente. É o @timaço da Vale. Siga o nosso Instagram. Ares Motos traz daqui a pouco o tempo de jogo, porque antes eu confiro a hora em nome de Novo Rio Veículos. 10 da noite, 15 minutos no timaço da Vale. Agora sim, Ares Motos traz o tempo de jogo na Taça Fares Lopes.
Para você ligado no timaço da Vale FM, 36 minutos do segundo tempo, 36 da segunda etapa, estádio Raimundo de Oliveira, o Raimundão na cidade de Caucaia, no placar do Cariri da Sorte, que domingo tem 2 bros mais 5 mil no prêmio principal, 2 para o Caucaia, 0 pro time do Icasa. Campeonato Brasileiro da Série B, o jogo tá acabando no seu primeiro tempo. Ituano e Ponte Preta 0-0, Vitória da Bahia 0, Sampaio Correia 1. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando que amanhã cedinho, às 6 da manhã, tem Jornal Nova Manhã. Apresentação Alexandre Pedrosa, que está de volta. Também o Jucimar Leite. Participações do Delton Sá, do JF, do Demontier Tenório. Tudo você fica sabendo na Vale FM. Aqui desce o time do Caucaia com Vanderlan. Cruzou para a boca do gol. Defesaça do goleiro, ela entrou. Gol do Caucaia. Depois do cruzamento que veio da direita, Vitor Fernandes colocou lá dentro. O goleiro do Icasa ainda tentou ali fazer uma boa defesa parcial, mas não foi suficiente. A bola entrou no seu canto esquerdo. É o terceiro gol do time do Caucaia. Amplia o time da região metropolitana da capital cearense. 37 minutos do segundo tempo. Agora, fatura liquidada no Raimundo de Oliveira. Camisa 21, Vitor Fernandes. 3 para o time do Caucaia, 0 para o Icasa. Verdão totalmente abatido dentro de campo, Aloísio. Pois é, Marco, nada que esteja ruim que não possa piorar. E após cruzamento do Vanderlan, o homem que tem nome de cantor famoso, Vitor Fernandes, de cabeça, mandou no canto esquerdo do Careca, que até chegou a tocar na bola, mas aceitou, viu? A bola morreu no fundo das redes. Agora Caucaia 3, Icasa 0. Agendinha do futebol, show do timaço da Vale FM com ele, JF. É o terceiro que marca o Caucaia na Taça Fares Lopes. O Vanderlan marcou o seu primeiro gol com a camisa do time lá da região metropolitana de Fortaleza. Foi o Vitor Fernandes, perdão, e não o Vanderlan. Vitor Fernandes fez o seu primeiro gol, tem nome de cantor, como disse o Aloísio e o Marco. E esse gol foi o terceiro que o Icasa tomou. Demontier Tenório, ainda poderemos ter alguma esperança ou realmente, como disse, fatura liquidada, Demontier? O Flávio ele já estava dando uma demonstração clara assim de que é como se tudo que ele poderia fazer para tentar melhorar o time do Icasa ele já tinha feito. Lavar as mãos, né? Igual a Pôncio Pilatos e ficar observando o time jogar. Aqui e ali mexendo em algum posicionamento dentro de campo. Porque ele colocou, Marco, 3 atacantes para ver se mudava a realidade ofensiva do time do Icasa, mas não conseguiu. O Rogério não produziu bem, o Marcelinho não disse a que veio e o Jefinho muito menos ainda. E nessa tentativa, se o time do Icasa não evoluiu, aí eu lavar minhas mãos. E para acabar de bagunçar ainda mais o coreto, a fragilidade da defesa desse time do Icasa é um negócio realmente flagrante. É uma mãe de leite. Os caras ficam olhando a bola passar pela zaga, ninguém quer cortar. Agora há pouco, uma arrancada do Júnior Goiaba, os caras ficaram observando. Agora mesmo, na bola levantada na área, perante 2 zagueiros do time do Icasa, o cara chega primeiro, bota para dentro do gol com a maior facilidade, enfim. Jornada para ser esquecida, viu, Marco? Pois é, que coisa, hein? Que atuação ruim do Icasa na estreia da Taça Fares Lopes. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 10 da noite, 20 minutos aqui no timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Taça Fares Lopes.
41 minutos do segundo tempo no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia. 41 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte pra você. 3 pro time do Caucaia e Casa 0. Quem marcou também o terceiro e o jogo foi pro intervalo foi o Flamengo, que faz 3-0 pra cima do Alcas do Equador pela Copa Libertadores. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Um abraço pro grande Lorival Leite, que também está transmitindo o áudio da transmissão no seu Instagram, que é o Lorival Leite Vale FM. Valeu, grande Lorival Leite, grande LL. Aqui 41:30 do segundo tempo. Time do Casa tenta marcar pelo menos o gol de honra, como a gente falava antigamente. Vem o Vanderlan, lançou na frente, cortou ali Marlon pelo time do Casa. Marlon de boas campanhas desde o ano passado com a camisa do Verdão, hoje também irreconhecível. Tocou a bola ali, o Marcelo Júnior toca a bola para Rogério Ceni, adiantou demais, chega cortando a zaga do time do Caucaia. Aqui Vale FM, oferecimento Grade Veículos Multimarcas. Seu carro seminovo com procedência e garantia está na Grade Veículos. Na hora de presentear ou decorar, vá de Jau Presentes, porque você já sabe, pensou presentes, Jau Presentes. Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. E Produtos Panebon, Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Massa para pastel Tasquinha, mais um grande produto da Panebon Pão Nosso. Torcedor do Icasa que tá aí deitadinho com o rádio ligado já neste horário, quase 10:30 da noite. Não pode ficar muito esperançoso, pelo menos para esse jogo. Pode a dormir, gente né? percebe que a vaca foi pro brejo. É verdade. Nem tanto, Aloysio, deixa o rádio ligado com a gente. Vai Não, dormir com o rádio depois, ligado, né? pra saber como é que o jogo vai terminar, rapaz. É verdade. Vamos lá, Marlon domina. A bola vem tocada aqui no campo de defesa, marcação, ali chegou o Vitor Fernandes. Rapaz, o JF não gosta dele não, mas o Vitor Fernandes é bom, viu? Já fez gol. Rapaz. Esse aí tá demonstrando que é bom. Agora, É animado. Agora o outro eu não O concordo. outro é bom também, JF. Deixa de colocar defeito em gosto pra tudo, tudo, rapaz. né? Aqui lateral pro time do Caucaia. Meu pai já dizia, gosto é igual, todo mundo tem o seu. Vamos lá, gosto é igual a exatamente a vontade, o desejo de cada um, né, João Filho? Comporte-se, viu, João Filho? Aqui lateral pro time do Caucaia, que tem falta, melhor dizendo, pela direita. Vitor Fernandes. Tá caído ali o Vitor Fernandes. Ô, Vitor danado. Rabagem em couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. E tem delivery, 988657741. Em Gazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Meu amigo Alexandre, o grande, não tá fácil pro torcedor do Icasa. 44 no segundo tempo, 3-0 vence o time do Caucaia. E vai para a cobrança o Everton. Levantou para a grande área. Cruzamento, bola pelo alto. Passou ali pelo Lucas Lourenço. Ainda teve desvio. O árbitro sinaliza escanteio para o time do Caucaia. Tudo isso para você com quase 44:30 do segundo tempo. Eu acredito que o Adriano Barros não vai dar assim muitos acréscimos. Apesar de muitas substituições em ambas as equipes. E é claro que isso acaba levando um certo tempo, o Aloysio. Exato, Marcos. Sem contar os 37 minutos de atraso, lá vem o Caucaia. Levantamento feito para a boca do gol, passa a bola por todo mundo. A bola sai lateral pro time do Icasa, aqui no campo de defesa. Rapaz, o Flávio Araújo deve estar arretado com esse desempenho do time do Icasa. Ele que é um treinador competente e muito exigente, não deve estar gostando nada do que está vendo. Aliás, não tem como gostar, né? 3-0 e com o futebol pífio apresentado pelo time do Icasa. Mais 4. Sinalzão do timaço marcando. Até o operador dormiu agora.
45 minutos do segundo tempo, 45:30 para sermos mais precisos. No placar do Cariri da Sorte, 3-0 Caucaia. Domingo tem 2 motos Honda Bros mais 5 mil no prêmio principal do Cariri da Sorte. Compre já o seu. Rogério Cena toca a bola com Iago aqui pelo time de casa, lança pela direita. Vem o Verdão pro ataque. Agora com o jogador André Vitor, lançou na frente, volta a bola pelo meio. Agora quem busca a jogada é o Lucas Lourenço, levantamento feito para a grande área, buscava a chegada do Jefinho, é outro também que não disse ao que foi fazer dentro de campo. Laerte toca a bola de cabeça, volta a bola pela ponta direita agora para o jogador que André Vitor pelo time do Icasa, tentou a jogada, ali a tabelinha com o Iago, volta a bola pelo meio, o árbitro já marca ali a falta para o time do Caucaia no campo de defesa. Meu querido amigo Demontier Tenório, em se tratando do Icasa, se a primeira impressão é a que fica, o negócio foi feio, hein, Demontier? Filho, Basta ver que em 90 e tantos minutos de jogo, né? 45 agora, 45 com mais alguma coisinha no primeiro tempo, mais de 90 minutos de jogo, o Icasa chutou uma bola para o gol, aos 11 minutos da etapa complementar com o Davi, e foi um chute para fora, somente. Esse Célio aí ficou assistindo, veio aqui assistir ao jogo. Aliás, se ele nem tivesse vindo, problema nenhum para o time do Caucaia. Problema nenhum. Poderia jogar sem o goleiro. Ele não fez uma só intervenção, se eu não estou enganado. Isso por si só demonstra a fraqueza ofensiva do time do Icasa, a falta de conjunto. E, enfim, precisa melhorar muito, viu, Marco? É verdade, é um campeonato, como a gente fala, de tiro curto. Na próxima semana já tem o Atlético Cearense, isso porque não vai ter mais o jogo contra o Guarani de Sobral. Aqui Dudu Itapajé, arranca com bola dominada pelo setor canhoto, passa pelo primeiro, recebe bola, distribui jogada, lançou na frente agora para Vanderlan, tá tentando fazer o gol dele, Chapéu, dominou, levantou na área, Marlon chega para cortar pelo time do Icasa. 48, vai acabar com 49. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênese Solar é a solução. Ligue pro Luciano Carvalho, 981 23 79 56. Conosco também, Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar. Pizzaria e hamburgueria Oval. A pizza tava boa, não tava, Luiz? Tava uma delícia. Sensacional. Ligue 98842 9514. Só o JF que não quis hoje a pizza da Pizzaria do Val. Aliás, hoje de bom só a pizza mesmo. É verdade. A pizza salvou a noite. A verdade é essa. Ei, meu amigo Val, um grande abraço, oferecendo a transmissão dos nossos canais no YouTube. A bola vem tocada aqui no campo de defesa, goleirão do Icasa vai dominar, o árbitro já vai finalizar, trila o apito. Fim de papo, acabou o jogo na cidade de Caucaia. O Verdão, com uma atuação muito fraca, foi facilmente dominado pelo time do Caucaia. 3 para o Caucaia, 0 para o Icasa. O Verdão recebeu a notícia boa à tarde, mas à noite o Icasa decepcionou e perdeu de 3-0, Aloísio. É verdade, Mark. E aí a gente percebe a grande diferença das duas equipes montadas pelo Flávio. Aquela de 2021, que havia sido campeã piauiense com a equipe do Oeirense, que o Flávio trouxe quase todo mundo, e agora uma equipe montada só no olhar. O Flávio jogou com pouquíssimos atletas dessa equipe do Icasa. A grande maioria aí foi indicação do Flávio, mas ele apenas viu jogar, nunca teve a oportunidade de trabalhar com esses atletas. Teve aí um mês de pré-temporada, a oportunidade de desenvolver, enfim, de aplicar sua metodologia, mas parece que a galera não entendeu muito bem, né? Pelo menos nessa partida de hoje, nessa primeira impressão,
a que fica, né, Marco, é horrível. Infelizmente é isso que a gente tem que passar pro torcedor do Icasa. Agora o torcedor, até para embasar mais o comentário do Demontier, há alguma esperança de contratação? Eu ouço no Vale Esportes, Luiz, você falando que o Flávio pede contratações, que a diretoria até tenta a contratação de um meia. Mas num campeonato tão curto, se o Icasa não avançar de fase, já termina o campeonato, um campeonato de 30 dias praticamente, nessa primeira fase, ainda há condição do Icasa desembolsar um bom valor para trazer um bom jogador para o meio campo, pelo menos? Olha, a gente perguntava justamente isso ao Fabiano Rodrigues naquela entrevista que foi ao ar ontem dentro do Vale Esportes. Ele falava, Marco, da dificuldade realmente que existe no mercado, e eu perguntei, essas contratações estão condicionadas aos resultados dessas 3 partidas? Ele disse que não. Mas olha, se vem um resultado negativo contra o Atlético Cearense, eu acho muito difícil que o Icasa vai investir para jogar só contra o Ferroviário a última rodada e aí tentar aí uma combinação de resultados para quem sabe, né, se classificar. Que eu acho muito difícil, viu, Marco? Então, se não for agora, não vai ter mais contratação nessa equipe do Icasa. Tá legal, daqui a pouquinho você volta pro destaque final do time do Icasa que foi derrotado na abertura da Taça Fares Lopes, 3-0 vitória do time do Caucaia. Conferindo a hora em nome de Novo Rio Veículos, 22h30 no Timaço da Vale, 10h31 da noite, agora virou mais um minuto. Vamos à opinião final de Demontier Tenório e a derrota do Icasa, vitória do Caucaia por 3-0, Demontier. Pelo que o Aloysio está falando aí, esse olhar clínico aí do Flávio, acho que não funcionou, não. Ele não... Alguns atletas aí jamais tinham trabalhado com o Flávio e ele apenas viu, observou, lançando o seu olhar, mas por essa demonstração, principalmente do jogo de hoje, claro que é uma estreia, toda estreia ela tem as suas complicações, é sempre algo temerário, difícil, mas eu acho que ele pode ter se enganado aí de alguma maneira nesse olhar. Eu, pessoalmente, eu acho inconcebível, por exemplo, se você tem numa jornada um time de futebol onde o meio campo não funcionou de maneira alguma, quer dizer, me pareceu assim algo com arranjos, e uma tentativa desesperada de fazer com que aquilo se encaixe, isso é muito preocupante, porque seria a cabeça do negócio, né? O cérebro, algo que pense, algo que produza, algo que possa fazer com que as coisas andem dentro daquilo que se espera, dentro do que o torcedor espera, comissão técnica, enfim. Não existiu meio campo, isso é fato. Não existiu ataque porque, primeiro, sem alguém para municiar, para criar, para ser o cérebro da equipe, dificilmente essa bola chegaria com qualidade. E eu falei aqui, mais de 90 minutos de jogo. Vamos colocar aqui 100 minutos, 50 com 50, 100 minutos de jogo. O time dá apenas um chute no gol, rapaz. Isso é um negócio inconcebível. E um chute para fora que, como eu disse aqui, o Caucaia esta noite não precisava do goleiro Célio. Poderia ter ficado em casa. Aí não funcionou meio campo, o ataque pífio, apesar das alterações, ele testou ali 5 homens, pelo menos, no ataque. Juan, Davi, Rogério, Marcelinho, Jefinho, ninguém funcionou. Aí, para acabar de desequilibrar e bagunçar tudo, o sistema defensivo, ele foi condescendente a essa história toda nebulosa. Essa história trágica da noite desta quarta-feira.
Por exemplo, um lance de bola parada, cobrança de escanteio, o Júnior Goiaba ergue a bola, o cara surge, se bem que ele tem uma boa estatura, o Túlio, surge em meio à zaga do time do Icasa para desviar e fazer 1-0. Aí vem aquela escapada do Júnior Goiaba. Ele passa por um, passa por outro, passa pelo terceiro, de passagem. Ninguém toma uma decisão no sentido de bloquear, de acabar com a brincadeira da Goiaba. Pois a Goiaba acerta um chute bonito, certeiro e faz 2-0. Ali matou. O Icasa estava ensaiando e esboçando uma reação. Aí, meu amigo, 2-0, se a coisa já não estava direito, acabou complicando mais ainda. Aos 36 minutos, outro lance que veio da direita, né? O Vanderlan levanta a bola na área e o Vitor Fernandes, em meio a 2 zagueiros do Icasa, o goleiro até se esforça para evitar o gol, não conseguiu, 3-0 para o time do Caucaia. Ou seja, nenhum compartimento funcionou. E por pouco o time do Caucaia não vinga o Guarani. Por pouco não chegou a 4-0 para vingar aquele resultado do amistoso, né? Eu fico convencido de que contratações têm que ser feitas. Não há muito o que mexer nesse contexto aí. E mérito, sabe, para o Lamar. O Lamar, ele saiu trocando na medida da razão, da necessidade. Tudo o que ele fez ali funcionou. Até esse momento final aí, a entrada do Everton para cadenciar, para garantir o resultado, do Itapajé segurar a bola lá na frente e deixar o Icasa em polvorosa, doido, perdidão dentro de campo, para lá e para cá. O Lamar conseguiu fazer esse arranjo aí, e aí ele foi conseguindo os gols e botando o time do Icasa na roda. Lamentável, né? Uma jornada triste e que deve ser esquecida pelo torcedor, porque o Icasa não disse o que é que foi fazer em Caucaia, né? Uma noite de pouquíssima inspiração. Meu querido Marco Valério, um abraço a todos do timaço da Vale FM. Valeu, Demontier Tenório, obrigado pelas informações. O Demontier que volta amanhã no Jornal Nova Manhã, com informações inclusive da área policial, Demontier. Só para concluir que o corpo do Mucilon já está aqui na perícia forense de Juazeiro do Norte. Ele morreu agora à noite em Crato, numa troca de tiros com